Oi, gente. Estamos aqui para Ah, mais uma conversa, apresentar o novo dragão do dia. E para quem está chegando agora, a gente recomenda assistir na ordem, mas para quem está chegando agora, a gente está fazendo uma conversa, eu e a Sabine, eu sou a Cláudia Pucci Abraão, Sabine Mendes Moura, nós somos escritoras, além de outras mil coisas, mas isso já nos define, né, Sabine? isso. E nós estamos fazendo aqui essas conversas sobre escrita, sobre o universo da escrita, e também sobre personagem, também sobre narrativa. E como a gente pode falar com muitas coisas sobre esse universo, nós estamos usando como porta de entrada para essas conversas as sete grandes forças que regem o universo, né, que eu chamei de dragões, então a gente chama aqui de dragões, e que estão relacionados também com alguns astros. Tá? Nós não somos, eu pelo menos não sou astróloga, então a ideia é usar isso só como uma metáfora mesmo, uma imagem para nós entrarmos, então não é um conteúdo ligado totalmente, não tem conhecimento de astrologia, mas a gente usa algumas características como provocações. Tá? Então a ideia aqui é uma conversa sobre escrita, sobre dramaturgia, sobre personagens, só que a gente usa os dragões como porta de entrada, e isso é muito interessante porque leva a gente para outros lugares. Se fosse uma conversa mais formal, mais técnica, mas a gente não iria para os lugares que a gente vai montada nos dragões. Tá? Então, eu quero lembrar aqui também que os dragões são chamados dragões, né? Eu trouxe essa imagem dos dragões pelo tamanho que eles representam. Né? Os dragões são imensos, são forças nós também somos muito grandes, mas na proporção parece que não, parece que em relação ao dragão nós somos muito menores. Então a mesma sensação, a mesma ideia, né, de estar tomado por algo grande, e como eu faço para manejar essa força, né? Então de novo a gente não mata o dragão. Tem várias culturas que mostram a gente como é que você lida com o dragão. Você vai lá e mata o dragão. Só que se você mata tudo. Você mata o que ele tem de perigo e também o que tem de potência, né? Então, se a gente quer matar tudo, a gente fica sem nada. Se a gente vai matar tudo que a gente tem medo. Então, hoje a gente vai falar muito de medo também, porque o dragão de hoje ele vem também para ajudar a superar os medos, mas os medos são muito grandes. E, e a ideia é justamente essa, nós conseguirmos ser maior do que o medo que essas grandes forças geram, nos apoiando nas potências e entendendo o potencial dramático que isso tem também, porque são essas forças que regem também as histórias. Então, por isso que a gente também está trazendo aqui os dragões. Então, o primeiro que a gente trouxe foi o dragão da inércia, e ele é bastante ancorado na ideia do que a gente pode pensar da Lua, né? Então, os dragões também têm a ver com esses alguns astros. Então, primeiro a gente trouxe a Lua. Lembrando aqui uma coisa muito importante, a gente fala de aspectos positivos em equilíbrio e desequilíbrio, né? Quem tem aspecto equilibrado e desequilibrado não são os astros, não é a Lua, não é Marte, não é nada disso que a gente vai trazer aqui, porque eles são simplesmente astros. Só quem tem a dualidade é o ser humano. Então, quando a gente fala de equilíbrio e desequilíbrio, luz e sombra, a gente está falando do ser humano, que é quem experimenta a dualidade. Todo o resto do universo não tem dualidade, tá? Então, não é que Marte tem aspectos negativos. Nós, em contato com essa energia, podemos reverberar aspectos de equilíbrio ou desequilíbrio. Então, quando a gente fala em desequilíbrio, a gente está falando do ser humano. Mesmo que eu fale, Marte em desequilíbrio, não é Marte, é o ser humano. Tá bom? Então, feitas essas ressalvas todas, a gente vai começar com o dragão do dia, que tem a ver, já falei aqui, né? Já dei um spoiler, é Marte. E é o dragão dos ímpetos, são essas grandes forças impetuosas que estão associadas aí a esse astro. Quando a gente fala Marte, além do planeta vermelho, que não sei por que tem esse nome, acho que pela corzinha que ele emana lá do céu, mas Marte, quando a gente pensa em Marte, está bastante associado a esse ímpeto, né? Para já trazer uma energia que não tem aí já nela um julgamento de bem e mal, de ruim ou bom. É um ímpeto, é uma força muito grande. Então, Marte ele traz essa potência, essa vontade de realizar. Né? E o dragão anterior, a característica em desequilíbrio que ele trazia era justamente esse excesso de devaneio, né? Esse mundo do idealismo, de ficar viajando no mundo da lua, literalmente, e não conseguir realizar. Então, a primeira característica desse dragão é justamente nos trazer a capacidade de realização.
né? É terra, é assim, botar a mão na massa, é fazer. Sabe aquelas pessoas que acorda já assim, o que eu tenho que fazer, né? Tá numa reunião que não consegue nem ficar parada, sentada, assim, precisa. Tá, o que tem para fazer? Tem alguém viajando, querendo fazer um planejamento, e a pessoa está ali. Não, mas qual é o primeiro passo? O que eu tenho que fazer? Né? Então, essa prontidão, esse espírito de realização, quero pôr a mão na massa, quero enfrentar, né? Gosto de fazer, gosto de lidar com tudo que o dragão da lua, né? A influência lunar em desequilíbrio odeia, que é lidar com as arestas, lidar com a força da gravidade, lidar com todos os impedimentos. Esse dragão, ele é maravilhoso, ele chega arrebentando, trazendo essa potência, né? De poder fazer. Então, feito aqui esse primeiro... Oi, dragão! Eu vou passar a bola para a Sabine, porque ela também acho que já está ali doida para falar alguma coisa. E depois eu pego a palavra. Não, sabe o que é? É que esse dragão, especificamente, Marte, né? Enfim, associado às características de Marte, é a minha cara, né? Eu acho que de todas as forças, que até no último vídeo a gente usou essa imagem de estar na força, estar com a força, mergulhar na força, estar tomado pela força, mas também de montar a força, né? Porque já que é um dragão, então você pode se ver montando essa força, mas não se trata de aniquilar, de matar, de ir contra, gerar resistência e tal. Essa é a força que para mim é mais fácil de entender, porque eu sou uma pessoa, assim, em inglês a gente diria doer, né? Eu sou uma fazedora de coisas, eu sou uma pessoa que faz. E isso me define muito. Define mesmo até para a questão de como eu me vejo, como eu construo meu ego, como eu construo minhas características de personalidade e imagem no mundo. Então, eu gosto de fazer coisas, gosto de ser a pessoa que vai extrapolar esse momento de qual é o primeiro passo e inventar um primeiro passo e vai, né? Mas aí, falando especificamente sobre como isso se relaciona com a escrita, eu acho que justamente o fato de ser uma fazedora me levou para um caminho. Toda vez que eu pensava em estudar escrita, ou estudar para ser uma escritora, entre aspas, se é que isso é possível, estudar as artes literárias de maneira geral, eu sempre fui uma pessoa muito prática, né? Acho que no melhor sentido da palavra, no sentido de pensar praxis, né? Pensar, enfim, aqui eu tenho a criação, a imaginação, mas meio que não me importa muito se isso não chegar à prática. Eu sempre fui esse tipo de pessoa. E aí eu fui conversando mesmo com as pessoas, uma série de autores que partem dessa mesma perspectiva quando você fala de, enfim, o que é ser um escritor, como é que você estuda para ser escritor e tal. Porque começou em conversas com meus colegas, assim, pessoas que eram mais parecidas comigo, que eram muito pessoas do ímpeto, pessoas de essa história está me chamando, eu vou lá, eu não sei qual é o primeiro passo, mas não é nem uma ideia de não saber qual é o primeiro passo, mas o primeiro passo que aparece na cabeça é sempre perfeito, porque eu vou. E depois eu me viro para consertar. E conversando com essas pessoas, eu cheguei a uma visão até de formação de escritor, né? Embora eu não goste muito desse termo, né? Porque parece uma coisa, vou fazer um curso, mas assim, o processo de desenvolvimento do escritor, cheguei a umas pessoas que viam de uma forma muito diferente do que eu estava acostumada a ver até, sei lá, meus 25, 27 anos. Porque, em geral, eu sempre via assim, vou fazer um curso, então eu vou estudar os clássicos, eu vou, sei lá, fazer análise estrutural daqueles clássicos de um jeito ou de outro para ver se dali eu crio o repertório para eu mesmo escrever. Ou vou pensar sobre os elementos mínimos necessários para uma história, né? Geralmente cursos para escritores, é isso que a gente vê. Ou vou fazer crítica, mas não sei necessariamente como é que essa crítica se aplica ao dia a dia de escrever. E eu encontrei umas autoras, a primeira delas foi a Dorothea Brande, né? Que escrevem a partir da perspectiva de nada acontece a menos que você entenda o exercício de escrever como uma prática, né? E até já falei um pouco sobre isso em outros vídeos, mas eu gosto muito dessa imagem, então vou repetir.
Se você é uma bailarina, você precisa de uma série de exercícios que não são uma coreografia para fortalecer a sua perna, porque você vai fazendo aquela coreografia, fortalecer seus braços, seja lá qual for o caso. E o escritor é mais ou menos a mesma coisa, do meu ponto de vista. Você precisa entender aquilo primeiro como prática na sua vida, né? E pensar talvez um pouco menos em talento, inspiração, musas, etc. Não que não existam, mas pensar mesmo no dia a dia do que é. Como é que eu vou escrever? Tem um computador na minha frente? Eu gosto desse computador? Como é que eu vou me colocar? Qual a postura e tal? Então, quando eu penso em Marte e nessas características que eu tenho, eu me lembro muito desses autores e de como eles me ajudaram. Porque a Dorothea, por exemplo, dizia, olha, a gente precisa aprender como a gente é escritor e como a gente lida com a escrita no dia a dia, antes mesmo de pensar em o que é clássico, o que não é clássico, gênero, o que deve constar num romance e tal, porque a escrita também é uma prática. E a gente, muitas vezes, descorporifica a escrita. Parece que se você tiver uma grande ideia sentada no sofá, de alguma forma ela vai se... Enquanto você está lá sentada no sofá com o seu café, de alguma forma aquela ideia vai... Lógico, porque ela é tão brilhante, lógico que ela vai se materializar diante de mim no computador e vai ser fácil. E, na verdade, entre a ideia que você teve no sofá e o tal do primeiro passo marciano, que a gente está discutindo aqui, né? Entre a ideia no sofá e você realmente começar a cavalgar nesse dragão, nossa, pode acontecer muita coisa, né? Inclusive, você pode começar a ficar ressentido, né? E ir para os aspectos mais lunares, porque tem aquela ideia há tanto tempo, mas não sabe como dar o primeiro passo, né? E essas autoras, a Dorothea é uma delas, mas enfim, tem a Natalie Goldberg também, elas estão muito centradas numa noção que me ajudou de vai se autoconhecer, vai experimentar primeiros passos, vai, sabe, escrever de manhã, de tarde, de noite, ver qual é o seu melhor período, vai escrever em diferentes meios, em diferentes, né, no computador, até numa cartolina na parede, na sua agenda, em post-it, para experimentar os primeiros passos, porque senão não sai do cabeção, né? Eu não sei como é que é você com isso. Isso é uma coisa que, especialmente quando a gente está começando, isso pega muito, né? Depois, o que pega são outras coisas, não é que depois, nossa, fica super fluido, tranquilo, porque, inclusive, esse dragão fala disso, né? O desafio é constante, a resistência é constante, e quanto mais você vai avançando, você vai achando outros desafios. Então, não é que, nossa, uma hora fica mais fácil. Uma hora fica mais fácil aquele desafio lá de trás, porque você já conseguiu superar. Só que aí aparecem outros, né? Então, mas aí para falar dos primeiros passos, para a gente botar uma ordem, porque também tem a ver com ordem, né? Mas vamos aproveitar. Vamos separar. Então, assim, como é que eu começo? Então, uma coisa que é muito importante. O que é prioridade? Né? Uma vez eu vi uma definição muito bonita do que é prioridade. Prioridade não é o que é mais importante. Prioridade é o que tem que acontecer primeiro para que as outras coisas que precisam acontecer possam acontecer. É uma questão de ordem. Simples assim. Então, prioridade. Quero escrever. Eu preciso, para eu ser uma pessoa que escreve, e aí a gente está falando também da ação, Marte está no campo da ação o tempo todo. Né? No próximo vídeo a gente vai falar de ação nas histórias, mas aqui a gente está falando de ação do ponto de vista do making of, né? De quem escreve. Então, eu preciso agir todo dia, porque senão eu não sou uma escritora, eu sou um projeto de escritora, eu sou um devaneio de escritora. Eu sou o que eu faço. Isso vale para personagem, isso vale para gente. Eu não sou o que eu quero que eu seja ou o que eu digo que eu sou. Só, né? Porque claro que parte disso. Mas para eu ser realmente, para eu realizar o que eu sou, eu preciso fazer. A ação humana é o que realiza o projeto do ser. Né? E para eu agir, eu preciso ter condições de agir. Então, se eu enfio na minha cabeça que para eu ser uma escritora, eu preciso escrever 8 horas por dia para começar, e eu não tenho essas 8 horas por dia, por exemplo, eu jamais vou ser. Então, aí entra num aspecto, já estou falando também de um aspecto de desequilíbrio, que é uma rigidez em relação à imagem original. Eu só consigo realizar o que é possível. Né? Então, quando a gente vai para a esfera do fazer, a gente lida com todos os impedimentos, com todos os limites, com todas as dificuldades e com a vida real, com todos os atritos que existem. Sai completamente daquele mundo do lunar idealizado em que o dia tem 50, 400 horas, que cabe tudo que eu quero fazer e tudo flui tranquilamente.
Agora não, agora eu estou lidando com as 24 horas, estou lidando com as minhas dificuldades todas, né? Eu lembrei da mesa de carvalho que você falou, né? Então, assim, eu não tenho a mesa de carvalho, Aham, aham. eu apoiando o meu laptop, né? Não tenho nem laptop, eu escrevo, não importa. Então, assim, o que eu tenho para hoje? O que eu tenho? Para começar, não é que eu vou ter isso a vida inteira, né? Mas para começar, eu preciso começar com o que eu tenho. O que eu tenho na mesa? Aí eu olho para a mesa e falo, bom, eu tenho uma mesa? Tenho, eu preciso de uma mesa. Tem um canto minimamente silencioso? Não. Eu posso ir para algum outro lugar? Agora não, mas mais tarde poderemos. Mas é isso. Tem condições mínimas que eu preciso ter, né, para poder fazer, mas não são as condições ideais e nunca vão ser. E aí, pronto, eu criei essas condições materiais mínimas. Eu tenho onde escrever, e aí o tempo, né? Tenho espaço, preciso do tempo. Que tempo é esse? Quanto tempo eu posso dedicar por dia? Que hora é essa? Né? Que hora que eu consigo sentar e efetivamente produzir alguma coisa? E não, vai ser de manhã, e como a Sabine disse, vamos testar. Tem que testar, não adianta eu falar assim, vai ser tal hora e de repente, se eu tiver 1 hora por dia, se eu tiver meia hora por dia, e é o que eu tenho, eu começo com o que eu tenho. Então, o importante é começar. Né? Essa potência que existem nos começos, tem até um verso lindo, que, esqueci o nome do autor agora, que no final ele cita o Goethe, eu vou achar, que chama Das Iniciativas, que fala sobre o poder do começo, né? A energia, a magia que tem dos começos. E quando você realmente começa alguma coisa, como você mobiliza um vetor. Então, isso é importante também falar desse dragão, né? Eu trouxe aqui a espada, porque tem a ver com isso, né? Com essa reta, com a direção. Eu tenho uma direção. A espada tem a ver com essa força de vontade também, né? Então é um símbolo. Se a gente pega o símbolo de Marte, é isso, né? É uma setinha ali. Eu tenho claro para onde eu vou. Eu tenho claro um destino. E aí eu vou. É claro que isso, o ideal que fosse uma linha reta, mas não é uma linha reta nunca, né? Mas a reta é muito mais a resultante de para onde eu estou indo, não quer dizer que... Sabe, lembra a força resultante que a gente aprende em física, né? Então, quer dizer, eu tenho uma direção, pode ser que o caminho eu vá fazendo um Uhum. círculo, vai e volta, mas assim, eu sei para onde eu estou indo. Né? Não é que nem a Alice, que chega lá no Oz, no mundo de Alice, no mundo de Oz, né? Já misturei tudo. Mas que... para onde você está indo? Ela falou, não sei, então qualquer caminho serve, né? Então, não é isso. Eu sei para onde eu estou indo, Sim. e aí eu crio um método e eu vou testando esse método também. Então, eu não posso ser rígido em relação ao método que eu criei, mas eu preciso ter um método e vou testando esse método até que ele funcione. Então, eu falei assim, eu consigo então escrever 1 hora por dia, eu acordo 1 hora mais cedo, que é o clássico, né? Acordo 1 hora mais cedo, mas não consigo acordar 1 hora mais cedo, então não acorde 1 hora mais cedo, porque se você não consegue, você não vai conseguir escrever. Então, acorde na hora que você acorda e tenta organizar a rotina para conseguir ter aquele tempo, né? Aí entra a questão da vontade também. Porque Sim. a força de vontade que o pessoal fala não é assim, eu vou forçar a minha vontade. Força de vontade não é forçar a vontade, é ter força na vontade. Então, primeiro eu tenho que saber se eu tenho essa vontade, né? Se eu tenho essa vontade, isso não é só assim, eu queria muito, mas só se fosse muito fácil. Então, você não tem vontade. Você tem um devaneio. A gente já falou disso lá na Lua. Mas se você realmente tem vontade de realizar, a vontade é uma força muito poderosa. Ela move tudo. Né? Então, eu vou delicadamente, não é porque eu tenho força que eu preciso ser um bruto, né? E às vezes a gente faz isso, confunde Marte com brutalidade. E aí vai arrebentando tudo, assim, eu vou tirar da frente tudo que está me atrapalhando, aí pronto, você cria mais um problema. Porque além de você não conseguir abrir espaço, você desorganiza o que já estava organizado, o que não estava. Então, assim, também você tem que organizar. Quando a gente precisa abrir espaço na vida, a gente precisa se organizar. Eu, por exemplo, quando eu preciso abrir espaço para escrever, eu olho o que está me tomando espaço para começar. O que está no topo da lista é sempre rede social, no meu caso, né? No caso de vocês, não, mas no meu é rede social. Eu falo, como é que eu diminuo isso aqui? Como é que eu treino menos? Como é que eu opino menos? Isso faz falta na minha vida? Não faz a menor falta, realmente não faz. Eu estou ali porque eu não consigo evitar de entrar numa discussão ou ficar lá mostrando foto. Isso é totalmente secundário na minha vida. Lembra da prioridade, né? O que tem que ser na frente para que outra coisa aconteça. Então, defino as minhas prioridades. O que não é prioridade, eu falo, dá licença. Agora eu vou botar uma coisa que é mais importante aqui, que é o meu projeto criativo. E aí,
ter ritmo e constância nisso, né? Então, aí entra no começo, gerar um hábito novo é muito difícil. Primeiro dia não, porque o primeiro dia você está lá empolgadão. Depois, segundo dia, vai ficando mais, né? Aí as resistências vão aparecendo. Então, não adianta achar que as resistências não vão aparecer, elas vão aparecer. Tá? Não adianta ficar de mimimi, eu queria tanto, mas agora... Não, é já saber que vai aparecer. Se possível, anote as resistências. A primeira semana, eu sempre falo, quando eu faço consultoria também, quando eu estou nessa fase da pessoa organizar a rotina, a primeira semana é basicamente olhar as resistências. Olha, sim, elas vão aparecer, tá? Só faz uma lista. Porque elas gostam de ficar invisíveis, se disfarçando de outras coisas, de outras grandes prioridades. Então, se você olhar para ela e falar assim, olha, você é uma resistência, tá aqui, ó, tá na minha lista, tá? A gente já volta a conversar. E aí você vai, né, delicadamente, não precisa ser bruto, você pode delicadamente ir superando as resistências. Por que eu falo delicadamente? Não é porque eu sou uma mocinha delicada. É porque se você for na porrada, que é o que a gente costuma fazer, né, que é esse marcha no desequilíbrio, é isso, você vai abrir um espaço, mas você vai gerar um confronto com uma outra coisa que vai te tomar energia porque você começou a brigar com aquela outra coisa. Quando esse processo de gentileza na forma, mais firmeza no que você decidiu, né, que é muito diferente, a firmeza é um aspecto bem marciano, mas com uma delicadeza, né? É quase como se fosse o yang e o yin, assim, né? Eu posso ser dentro do que eu decidi. Aí é a vontade se manifestando. E aí é muito bonito o que acontece, porque você não precisa forçar nada, você só afirma o que é. O que não é, vai ficar para trás, porque quando você afirma o que é, isso também tem muita força, isso vai abrindo espaço. E aí a sua rotina se redesenha de acordo com essa prática. E você vai achando qual é o momento de potência. Aqui também tem a ver com potência. Né? O momento que eu tenho mais potência para escrever, no meu caso é de manhã, antes era de madrugada, antes eu virar mãe, agora passou a ser de manhãzinho. Né? O meu pior momento do dia é depois do almoço, no meu caso. Então, eu não posso colocar justo essa hora que eu tô meio lesada, tipo agora, né? Tá bom para falar, mas se fosse para escrever, não ia tá bom. Aí eu sento para escrever essa hora e, ai, tá vendo? Não dá certo, né? Então, a gente vai buscando essa organização dentro do que tem para hoje. E aí, conforme isso vai acontecendo, isso vai se tornando uma realidade, eu vou superando as resistências. Cada resistência que eu supero, sabe, que nem aqueles videogames dos anos 80, assim, eu superei uma coisa e vem um poderzinho para mim, porque o poder que estava alocado naquela resistência, que é o medo, ou eu não consigo, ou qualquer bobagem, bobagem não, né, que são coisas terríveis, muito grandes, que depois que a gente supera, você fala, que bobagem, mas na hora não é. Porque você libera a energia que está ali e aquilo vai para o seu projeto. Então, conforme a gente vai superando as resistências, vai tirando essas vozes que dizem, não vai dar, não vai ser possível, e vai realizando, né, com ritmo e constância. Então, é aquela conta bobinha que a gente faz assim, não é nada, não, se você for escrever meia hora por dia, não vai dar nada. Se deu meia página por dia, né? No final de um mês, com ritmo e constância, já tem alguma coisa. Melhor do que se não tiver nada, porque o dragão da lua ia ficar assim, não, só quando eu tiver minhas 8 horas por dia, que não vai ser nunca. Só quando eu tiver aquelas 8 horas. Ou que vai ser, porque você começou com uma. Né? Então, tem uma coisa aí que é muito importante da ação, isso também quando a gente falar dos textos, é a progressão. A ação, ela vai progredindo, mas eu não consigo dar... A gente lida com isso, né? Com todas as dificuldades da matéria. Eu não consigo dar um passo, a minha perna não estica mais do que um passo. Então, se eu quero andar até aqui, eu tenho que dar vários passos. Eu não consigo saltar, né? No flash dance, assim, lembra? Eu não consigo dar um salto gigantesco. Isso não existe. Isso só existe na minha imaginação louca, sem gravidade, porque sem gravidade eu faço. Quando eu vou andar, é um passo depois do outro, né? Então, de repente, eu consegui chegar muito longe, mas por que eu dei esses passos? Se eu tenho uma mentalidade que não valoriza essa construção tijolo a tijolo, né, que não consegue valorizar esse movimento de Marte de botar o corpo e arar a terra, né? Lembra do Ares, tem a ver com arado também, ariete, de empurrar, mas também arar a terra, fazer esse trabalho duro de preparar o terreno,
né? De fazer acontecer, de lidar com as intempéries, de ter essa palavrinha que tão na moda está, né? Resiliência, mas tem a ver com isso também. Não é só... E às vezes parece que tem uma coisa meio do sacrifício, né? Que a gente vive tem um espírito da época, tem um sacrifício no ar. E não é um sacrifício. É só ritmo e constância, né? Mas não é um sacrifício. Eu não preciso... Nossa, é difícil. Não, não é pesado. Porque se eu estou fazendo o que eu quero, não pode ser pesado. É trabalhoso. Eu acho, inclusive, que não vale a pena você... Aí é polêmico, tá? E eu acho que cada um lida com isso de uma maneira. Mas eu acho que não vale a pena você impor o ritmo e a constância às custas de um sentimento de bem-estar fazendo aquilo. E isso, eu quero falar sobre isso porque acho que é bem delicado, né? Em geral, a gente fala, não, tá, Marte, tá lá, tá, tô entendendo o que vocês estão falando. Eu tenho que ter uma disciplina e ver o que é possível, aqui ou agora, é o que tem para hoje e tal. Só que quase sempre a gente aborda essa atitude, quando eu digo quase sempre a gente, é assim, socialmente falando, a gente aborda essa atitude a partir de um ponto de vista muito sacrificado, como você falou, né? E aí, mesmo que você não se sinta como o mártir da geração, ainda fica um ranço de né? É o que tem para fazer, não tem outro jeito e tal. Eu acho que essa é uma vertente muito perigosa, uma forma muito perigosa de aproximar o tema, porque eu vejo tudo isso como mais simples. Nem sempre eu consigo implementar, né, do jeito que eu gostaria, mas eu vejo isso e consigo, assim, colocar na minha rotina de uma forma mais simples. Basicamente, o que a gente está dizendo aqui, acho que tudo que você coloca energia, cresce. Então, se você coloca energia no trabalho, que você vai fazer todo dia, para os céticos, vale a pena dizer que se você fizer meia hora de escrita que gera... Desculpa. Se você gerar meia página por dia, né, ou em meia hora de escrita, no final do mês você tem 15 páginas. Significa que em 4 meses você tem 60. De repente você tem um romance de 120 páginas em 8 meses. Isso eu tô falando para os céticos, né? Aquela coisa, a perspectiva mais Oxóssi, assim. Porque a gente fala, não, mas não vai chegar. Tá, faz a conta, tá? Faz a matemática que chega. Mas o lance é que muitas vezes a gente, para colocar a energia nesse processo de meia hora lá que a gente definiu que é o que tem para hoje, e que também provavelmente vai mudar ao longo desses 8 meses, então também requer de uma organização flexível, né? Para colocar essa energia, a gente precisa acreditar, antes de tudo, no processo final, tipo, para onde a gente está indo, né? Mesmo que esse processo mude, mesmo que o livro saia completamente diferente, mesmo que, enfim, você consiga uma proposta, eu vou falar de coisas boas, você consiga uma proposta de publicação e aí tem que acelerar o processo, não sabe como. Qualquer coisa que aconteça no meio desse caminho, se você não tem um norte claro e potente, é difícil manter a prática no dia a dia. Então, o norte vem primeiro, mas ao mesmo tempo que o norte não se sustenta sem a prática não se sustenta sem o norte. E aí a sua prática pode acabar virando uma mímica, uma impressão, é como se fosse um simulacro do que seria se dedicar a alguma coisa. Às vezes, o ímpeto vai embora, porque, sei lá, você tem muito medo de encarar aquela imagem, muito medo de se colocar no papel de uma pessoa que está escrevendo um livro, pode dar vergonha por uma série de questões sociais, pode dar vergonha interna. Eu tenho muita vergonha interna. Não falei para ninguém está questionando, todo mundo está achando ótimo, mas eu tenho vergonha interna de me colocar nesse lugar. E sempre tento lembrar que a vergonha, ela é muitas vezes falta de hábito, né? Quando você está num lugar novo, é meio, meu Deus, não tem papéis para lidar com isso daqui, né? Então, a vergonha pode ser várias coisas, mas no meu caso eu sinto muito como falta de hábito. Poxa, uma coisa nova. Mas a questão é, se eu começo, tá, tenho lá o ímpeto, estou montada no dragão e tal, para dar permanência a isso, eu tenho que começar o primeiro passo, né? Eu tenho que implementar os primeiros passos. Esse ímpeto não vai ter permanência se não tiver força no dia a dia. Se a minha vergonha for muito grande, se eu não me vejo como escritora, se ainda não estou muito certa em relação àquela ideia, etc., e entro por essa vibração,
né, meio complicada, eu posso até conseguir manter a prática. Isso é um método de escape, uma rota de fuga que eu tenho muito, muito interessante. Eu só percebo que estou fazendo depois de um tempão. Eu posso até conseguir dar permanência, mas eu já não sei mais a que eu estou dando permanência, porque o norte já desapareceu. Eu fiquei com tanto medo de me dedicar à ideia brilhante, mais do que me dedicar, eu fiquei com medo de assumir para mim mesmo, de me colocar na postura de uma pessoa que está escrevendo um romance X ou um conto Y, seja lá o que for, né? Pode ser se ver como escritor, ou seja, eu fiquei com tanta vergonha ou com tanta dificuldade de me ver naquela posição que eu fiquei só com a casca, fiquei só com o dia a dia. Olha, eu continuo sentando meia hora e eu continuo escrevendo meia hora. Eu não tenho ideia do que eu estou escrevendo, mas eu estou escrevendo. E aí, passando por esse tipo de problema, eu fui ouvindo, pensando também nessa questão de que você coloca energia, aquilo em que você coloca energia cresce. Eu fui desenvolvendo algumas formas de lidar com o que acontece quando, de fato, eu estou diante do computador para começar uma primeira página. Porque essas resistências, né, que a Cláudia estava falando, que você estava falando, elas se apresentam de mil maneiras. Então, uma coisa que acontece muito comigo é assim, eu estou diante da página e a minha vontade é escrever. Eu sou idiota, isso aqui é ridículo, eu não sei de onde é que eu tirei essa ideia, isso aqui não faz o menor sentido, não sei o quê. Uma coisa que eu aprendi que funciona para mim, no associar da prática com o ímpeto, né, é que mais vale a pena eu passar os 30 minutos escrevendo eu sou idiota, eu não funciono, até aquilo desaparecer, do que eu continuar nessa resistência que às vezes se apresenta como esse é um romance idiota, né? Então, a forma de lidar às vezes pode parecer um pouco contraproducente, mas não é. É como se você colocasse no papel o que está acontecendo e, de certa forma, como você não briga com o que de fato está acontecendo, mas ao mesmo tempo você cumpre o seu objetivo de escrita, você cria um paradoxo para a resistência, que é tipo assim, olha só, eu estava te falando isso para você não escrever, e agora você está escrevendo o que eu estava te falando. Parece aquelas artes marciais que você pega a força do oponente e pega a força do oponente. E assim, olha, se por acaso vocês tentarem isso algum dia, quem está vendo, assistindo a gente aqui, não sei se Cláudia já fez, mas é muito difícil você passar meia hora dizendo que tudo que você está fazendo é uma idiotice. Chega uma hora que cansa. Né? Então, eu gosto muito dessa estratégia de cansar a resistência, porque ao mesmo tempo que você identifica exatamente qual é a resistência, é meio como se você jogasse a resistência na cara dela mesma. Eu comecei recentemente a aplicar isso para pensamentos negativos, coisas que estão meio obsessivas na minha cabeça e eu não quero. E eu aprendi, e é exatamente a mesma coisa que eu faço na escrita, só que mais abstrato, mais mundo interno, né? Então, eu vejo assim, tá, tô pensando isso, tô pensando, não quero pensar. Tô pensando sobre uma pessoa, uma situação, não sei o que, não quero pensar. E aí, em vez de eu ficar nessa de que não quero pensar, ou me forçar a fazer uma meditação, eu falo assim, tá bom, vem, pode vir, tranquilo. Vem, vou pensar bastante em você. A coisa some na hora. Na hora. Que nem aquela criança de 5 anos que está querendo chamar a sua atenção e aí puxa a sua coberta, não deixa você dormir. Puxa, não deixa você dormir. Se você virar para a criança e disser assim, puxa, mas puxa mesmo, mas puxa 30 vezes, mas puxa 40 vezes, a criança fica meio, opa. No caso da resistência, é a mesma coisa. A resistência, para mim, ela tem uma função específica, que é não deixar você fazer aquele trabalho. Em algum lugar da sua cabeça, é como se, por causa da vergonha, seja lá o que for, que você aprendeu criança, né? Estou generalizando, mas estou falando muito da minha própria experiência. É como se a resistência fosse uma trava de segurança. É um equívoco da mente, no sentido de, não, olha só, se você está tão nervoso, se isso aí vai acabar contigo, sentar e escrever uma página, não, vou jogar alguma coisa aí para você parar, porque, poxa, tem que te salvar. Criança que está fazendo besteiras, poxa, está prestes a colocar o dedo na tomada, a gente faz o quê? A gente conta qualquer coisa, a gente fala, monstro, faz qualquer coisa. Para não botar. E aí a resistência funciona um pouco assim. Ela fala qualquer coisa que funcione, qualquer coisa da mais absurda possível,
só para você não fazer aquilo que está te dando medo. Então, para mim, passar pela resistência é um passo, mas quando você começa a conseguir dançar com a resistência, escrever a resistência, aceitar a resistência, não, querida, você começa a ver que no fundo, tudo parte de um medo, né? A resistência parte de um medo, de um equívoco de consciência, como quiser descrever. E é esse medo, na verdade, que a gente acaba tendo que enfrentar para conseguir colocar as coisas na página. A resistência às vezes cobre, né, a forma que ela está aparecendo, mas no fundo, é uma questão de em que você coloca energia. Se apareceu uma resistência dizendo que é idiota, pode ter certeza que em algum momento na sua consciência você já colocou energia nisso. Isso não é novo. Você já ouviu antes. E além das resistências, né, você falou uma coisa aí que também atrapalha bastante, que é você não ter claro o propósito. Eu não gosto de usar a palavra mais propósito, porque propósito eu uso para qualquer coisa hoje, mas vamos usar outra, né? O porquê. Eu ainda gosto de propósito. O desde onde, né? Eu gosto muito dessa palavra desde onde, e é um conceito um pouco estranho no começo, quando a gente, como assim, desde onde, né? Desde onde eu escrevo. Porque lembra da questão da lua, né? Acho que tem aquela coisa de, às vezes eu estou cumprindo um devaneio do ego. Se desde onde eu escrevo, o que me fez sentar aqui no computador para escrever foi o que eu vou colher lá na frente, né? Então, só o que está lá no futuro me interessa, sentar aqui para escrever não me interessa. Só me interessa quando eu estiver lá recebendo meu prêmio, ou recebendo mil elogios, ou, né, qualquer outra coisa ligada a dinheiro menos, né? Porque dinheiro não dá para esperar muito, mas prestígio, basicamente. Se a minha grande recompensa está lá na frente, e não no aqui e agora, quer dizer, eu não estou sentindo uma realização de estar sentada escrevendo isso que eu estou escrevendo hoje, o desde onde está um pouco fora do lugar para mim, tá? Não estou cagando regra, não. Mas, assim, para mim está muito claro. Se eu não estou feliz estando aqui nesse momento de escrever, eu preciso fazer um ajuste interno. Porque se o que importa está lá na frente, não aqui no agora, então, de onde vai sair minha energia? Né? Fica como se fosse assim, a minha energia está fora. Né? A minha motivação está fora. Então, se eu conseguir um prêmio, ou se eu conseguir que alguém me leia, ou se eu conseguir, seja lá o que for, né? Um parabéns, qualquer coisa, que não está aqui no aqui e agora escrever. Então, eu não estou, na verdade, imbuído de uma força. Eu estou buscando, botando uma cenourinha lá na frente, ou correndo atrás de uma cenoura que alguém já colocou, né? Porque também tem as cenourinhas já pré-fabricadas, e eu estou reverberando com isso. Isso, a princípio, é até uma motivação, né? Pode parecer uma motivação, mas o que acontece? Qualquer coisa que entra no meu caminho, que me corta esse devaneio, é como se eu estivesse tendo que ver a cenoura aqui na frente o tempo todo, senão eu não trabalho. E aí qualquer coisa que entrou na frente, uma resistência, ou sei lá, qualquer coisa, eu falo, nossa, então cadê minha força? Aquilo corta, né? Então tem um esvaziamento do sentido. Aí eu tenho que, de novo, ficar buscando a cenoura, um like, ou seja lá o que for, né? E é muito difícil. Tanto que, assim, experimenta escrever só sem ter que ficar falando que você está escrevendo, mostrando um pedaço do livro. Se você não tem que toda hora ficar checando se aquilo é legal, se as pessoas estão gostando. Eu não estou falando de interlocução, tá, gente? Tem momentos que é importante mesmo fazer isso. Eu estou falando de a motivação eu estou feliz de estar aqui sentada fazendo. É claro que eu estou fazendo isso para as pessoas, eu não estou fazendo isso para mim mesma, né? Não tem sentido nenhum eu escrever. A pessoa fala, eu escrevo para mim. Eu escrevo para mim, eu entendo isso. Mas também eu estou imaginando que eu estou falando com pessoas, porque senão não teria por que ajustar a linguagem, pesquisar uma linguagem, né? Até teria pela satisfação de pôr para fora. Mesmo assim, né? Eu mesma como interlocutor, mas eu preciso ter pelo menos essa satisfação de estar falando comigo e ser legal, né? E aí, se eu tenho essa motivação, se o aqui e agora é legal, se eu não estou nem escrevendo ainda, mas eu já estou fazendo uma pesquisa para o livro que eu estou fazendo, seja lá para o que for, se o ato de sentar para trabalhar tem uma satisfação em si, não lá na frente, mas estou sentando para trabalhar, consegui, isso é uma conquista. Aí o desde onde para mim está ajustado, porque aí eu tenho entusiasmo, né? Eu estou tomada de alguma coisa, sabe? Essa coisa do entusiasmo, de ser tomada pelos deuses, né? Que as musas inspiradoras.
é isso, mas é aqui agora. Eu estou feliz porque eu estou fazendo isso, não pelo que eu vou conseguir com isso, né? E nessa hora, eu lembro muito quando a gente é criança, né? Eu tenho 3 filhos pequenos, volta e meia eu vejo eles nesse lugar. Sabe quando a brincadeira tá tão boa que você não escuta ninguém chamando para comer, tal, assim, o presente é tão absorvente dentro do que ele está se apresentando ali, né? Essa sensação de perder a hora, perder não, né? A gente ganha, porque a gente esquece de onde a gente, né, dessa hora cotidiana e mergulha nesse tempo maior. Eu tenho uma amiga que chama isso de tempo grande e tempo pequeno, acho tão bonito quando ela escreve. Mergulha nesse tempo grande da criação, aí sim, né? Aí eu não preciso ter um motivador externo. Aí a força de realização, ela vem do próprio processo, ela vem da conexão com o processo. Então o que eu tenho que fazer é canalizar isso, né? Eu não tenho que gerar força. E isso para mim foi um aprendizado muito grande, porque, né, Sabine, a gente fala bastante disso, às vezes nas nossas conversas. Ah, Eu sou taurina, eu tenho uma força de tração, né, de puxar carga, assim. E eu tenho um coeficiente de Marte grande. Então, assim, eu sei me sacrificar como ninguém. Eu sei passar por cima de mim mesmo como ninguém. Eu sei passar por cima dos outros também como ninguém. Não faço muito isso, passo mais por cima de mim, mas eu sei fazer isso. Já fiz isso sem perceber, lógico. Mas essa potência de eu vou fazer e vou fazer acontecer, e aí eu vou botar toda a minha força. Se a coisa não aconteceu porque eu não imprimi força suficiente, aí eu vou ter que dormir menos porque eu preciso pôr mais força. Esse conceito de que para a coisa acontecer você precisa botar força. E se não aconteceu, então, é por quê? Porque você não botou força o suficiente. Né? E chega uma hora que você bota um caminhão de força e acontece isso aqui. Aí você bota mais outro caminhão de força e acontece isso aqui. Aí você fala, cara, tem alguma coisa errada. Com sorte você fala isso, porque você consegue, e enquanto você tem força, chega uma hora que não tem mais. Como eu tenho um manancial de força muito grande comigo, né, parece que aquela coisa é uma fonte de energia infinita, e não é infinito. Porque o tempo nosso na Terra não é infinito. Se eu continuar fazendo a coisa assim, eu vou perder tempo, porque, né, não é assim que funciona. Basicamente, assim, eu consigo andar um pouquinho, não é que isso não caminha, só que caminha tão pouquinho e caminha com um sacrifício tão grande, né? E aí eu acabo associando a minha criação a esse auto-sacrifício, mas não no sentido do sacrifício, né? Como às vezes a palavra vem, é no sentido de passar por cima mesmo, de ficar doente, né? De fazer essas pataquadas que a gente faz com a gente, porque eu tenho força de vontade. Então, assim, é difícil entender que o lugar não é esse. Né? Porque está associado a ter que. Até a meritocracia está associada a isso, né? E é a mesmo proposta de hoje, né? até esse negócio de acorda uma hora mais cedo, às vezes está associado a isso, porque não é todo mundo que quer acordar uma hora mais cedo. Tem gente que não pode acordar uma hora mais cedo, senão fica zoado o dia inteiro se não dorme. Né? Essa coisa de alta produtividade, enfim, não vou nem entrar nisso, mas tem uma questão aí que às vezes é passar por cima, sim, né? Com essa coisa da produtividade, você está ali acelerado, gerando ansiedade, porque a ansiedade vem disso, né? Você está no futuro, você não está em qualquer lugar menos aqui, né? E a questão é como é que eu faço esse ajuste para o aqui e agora ser bom, né? Para essa conexão vir de dentro, para eu entender também o tempo das coisas, não ficar fazendo planos mirabolantes. Então, uma coisa é você ter disciplina, né? Outra coisa é você querer controlar todo o processo e dizer que aí vem a rigidez, que é um aspecto de desequilíbrio, Sim. né? Uma coisa que eu fiz que me ajudou muito, eu tenho uma agenda, anoto coisa, tenho agenda física, né? Eu gosto de agenda física. Eu não tenho uma agenda que eu escrevo diariamente, tipo, ordem do dia. Eu gosto dessas que você vê a semana toda, porque assim, quando você tem aquela coisa para fazer naquele dia, é claro que eu planejo, mas se não saiu, imagina a gente agora, nós estamos vivendo uma quarentena. Isso aqui está sendo gravado no contexto da quarentena. Então, assim, tem dia que eu tenho tempo para fazer o que eu tenho que fazer, só que eu não tenho condições emocionais de fazer, porque nós não somos máquinas, né? Hoje eu estou bem, mas pode ser que venha acumulando uma série de coisas e tem dia que eu fico chorando. Ok, entendeu? Tem dia que eu não fico chorando, mas eu fico com uma necessidade muito grande de fazer qualquer coisa, menos sentar e escrever. E se eu tenho, assim, eu falei que ia fazer 10 páginas hoje, eu tenho que fazer 10 páginas, porque senão eu não tenho disciplina. Não, isso é rigidez, isso não é disciplina, né? Aí eu gosto de olhar para a semana, eu falo assim, bom, nessa semana me programei de fazer tal coisa, tais coisas, né?
E aí eu vou redistribuindo. Tem o jogo de cintura. No final daquela semana, daquelas coisas que eu programei, algumas saíram, algumas não saíram. Se eu não tivesse programado, não teria saído quase nada. Né? Então, aí tu fala, então por que você programa se você não tanto faz, se você cumpriu ou não? Não é tanto faz. Se eu não programasse, muita coisa não sairia. Mas o fato de eu programar não significa que eu tenho que fazer a qualquer custo, né? E aí eu vou ganhando o jogo de cintura. E me pergunto também, né? Qual é o sentido disso? Porque falando de Marte como sentido, a seta do sentido, a direção, né? O norte, como a Sabine colocou. Não é só a direção. Para eu saber a direção de uma coisa, eu preciso entender o sentido interno também. A direção não é só para fora, a direção é para dentro. A partir de que ponto? De novo, desde onde? Desde onde está surgindo a ideia de fazer isso? Porque às vezes o lá atrás está errado. Não é errado, né? Não tem certo e errado, mas está desajustado. Né? Eu preciso realinhar ali. Por que eu estou fazendo isso? Porque às vezes o problema está no porquê. Se aquilo não tem uma raiz profunda para mim, como é que eu vou ter disciplina? Como é que depois eu vou me cobrar de ter ritmo e constância numa coisa que não faz o menor sentido para mim? Que é um sentido só externo. Aí vem a disciplina no sentido burro, né? Militar, assim, militar no sentido do externo, assim, vem de cima para baixo, uma ordem. É uma ordem. Eu tenho que fazer por quê? Porque é uma ordem de quem? De mim para mim mesma. Acaba sendo isso. Né? A vida vira o checklist. O que eu tenho que fazer hoje? Né? E aí, uma vez eu vi uma coisa muito bonita da diferença entre ritmo e rotina, que são palavras meio um pouco parecidas, mas o ritmo, você respeitar o ritmo, é uma coisa que na antroposofia é muito construído, né? Assim, desde observar o ritmo da natureza, entender qual é o seu ritmo interno, a questão da expansão e da contração, né? Do expandir, do expirar e inspirar. Assim, que momento que eu estou expirando? Aqui eu estou expirando, né? A gente está falando, então eu estou expirando, eu estou tirando de mim, mas chega uma hora que eu preciso me recolher também. Qual é o meu ritmo? É totalmente diferente você entender qual é o seu ritmo e ter uma rotina. Porque você entender um ritmo, você gera até uma rotina a partir que pode, inclusive, se alterar. Né? Agora, a rotina é uma coisa, é como se fosse um ritmo oco, externo, que alguma coisa determinou ali. A rotina nesse lugar, tá? Eu sei que a palavra rotina pode ser usada para ritmo também. Assim, estabelecer uma rotina baseada no seu ritmo, aí sim. Aí você não está se avassalando. Né? Então, quanto você areja também isso, às vezes a gente não consegue. Eu sou muito disciplinada, ao mesmo tempo eu sou muito subversiva. E essas duas coisas convivem dentro de mim. Então, se eu me obrigo a fazer uma coisa, imediatamente eu não vou fazer. E aí, a mesma teimosia que eu tenho para fazer, né, taurina, teimoso pra caramba, a mesma teimosia que eu tenho para falar assim, não, vou fazer, porque eu falei que eu ia fazer. Se eu me obriguei a fazer, eu empaco. Empaco num nível que pode ser a coisa que vai me deixar mais feliz no universo, que eu falei assim, então eu não vou fazer, porque eu tenho que fazer, né? Aquele diálogo maluco que a gente tem com a gente mesmo. E a gente fica perdendo tempo nesse negócio, por quê? Em vez de estar criando, porque eu enfiei uma rotina, entrou na frente isso aí. O processo criativo está gerando mais confusão do que se fosse uma coisa, né, solta, assim. Então, assim, não é ir para o espontaneísmo, tipo, nossa, quando eu tenho inspiração, eu sinto e escrevo, porque isso não... Às vezes acontece naturalmente, às vezes não. E quando acontece, é uma consequência de várias outras ações que talvez eu não tenha consciência, que acabaram desencadeando nesse estado de inspiração. E mesmo assim, se é um estado de inspiração que eu não canalizo, ele fica ali, bonito, gostoso naquele momento, mas que não vira ação. Né? Eu não aproveito aquilo para uma ação. Quantas histórias a gente conhece? Eu mesma já tive várias, né? De você estar passando, tomando banho. É sempre assim, né? Tomando banho, dirigindo, sempre aquela hora que você está super com o caderno na mão, né? O computador. Aí vem aquele negócio, né? Aí para o carro, eu paro, né? Fica repetindo aquilo para não esquecer, sonho. Né? Então, assim, quando vem esses momentos, a gente aproveita e direciona. Se não tem jeito, não tem jeito. Agora, se não vem, o que eu faço? Como é que eu produzo inspiração? É possível produzir inspiração? Né? Com ritmo e constância é possível? É super boa. Vou pegar esse gancho. Eu estava querendo falar de raiva. E pode parecer que não tem nada a ver com produzir inspiração, mas eu chego lá. É porque é o seguinte, eu estou ouvindo você falar e estou pensando assim,
É exatamente isso. Eu me reconheço em todos os pontos desse processo. E, ao mesmo tempo, eu estou pensando assim, as palavras, os discursos que a gente pode fazer sobre esse processo não dão conta nunca de explicar o que de fato é. Meio assim, se você já viveu isso, você vai entender tudo que a gente está falando. Mas no dia a dia é muito mais, para mim, é muito mais desorganizado, é muito mais randômico, é muito mais errático, né? Eu tô falando isso porque eu tinha aquela imagem assim de, tá, agora eu entendi minha conexão com a inspiração, a disciplina e o cacete, não sei o que e tal, e agora eu consigo. Eu tinha uma expectativa muito grande em relação a como aquele processo deveria parecer, né? Tá, agora eu tô no caminho certo da escrita, então, porque parece com tudo isso, digamos, que a Cláudia falou, né? Ah, eu realmente consigo, não sei o que e tal. E assim, o meu dia a dia é completamente diferente. Por mais que a gente fale aqui, como você falou, por mais que a gente fale, olha, um dia eu vou escrever, outro dia eu não vou escrever, não sei o que, bababá, nanã, existe essa expectativa de dar constância e inspiração. E no meu caso, existe uma expectativa também, quase como se essa constância de inspiração fosse prova do seu talento, prova de que você deveria realmente estar fazendo isso. E existe uma expectativa também de que o próprio processo se pareça com alguma coisa, porque a gente já tem essas imagens do que é um escritor, do que é um... Quando eu digo processo, né? Claro que a gente dá continuidade à inspiração é parte do processo, nesse sentido, mas eu falo coisas concretas mesmo. Como é que eu deveria estar me sentindo, onde eu deveria estar sentada, esse tipo de coisa, né? Então, uma coisa que eu sempre tive que enfrentar e que no final das contas era o que me dava, eu vou explicar como, força, que pode parecer estranho, era a raiva. Eu passei quase toda a minha vida não conseguindo fugir da raiva, assim como a gente não consegue fugir brigando das resistências, né? E ao mesmo tempo, quando eu comecei a reconhecer isso, eu falei, gente, a raiva me alimenta. A raiva, eu só consigo fazer as coisas respondendo aquela sua pergunta de a partir de onde? A partir da raiva. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha um problema sério com isso, de sensação e ideológico. Gente, como é que eu vou fazer as coisas a partir da raiva? O lance que chegava, eu vou dar um exemplo disso, mas por exemplo, um dos romances que eu escrevi, antes de começar a escrever, eu estava naquela fase assim, escreve, não escreve, sabe como é que organiza para começar a escrever? Já tinha um monte de coisa na cabeça, estava na hora, estava brotando, eu precisava sentar para escrever. Mas estava naquele momento antes, assim, justamente de cavalgar o dragão de Marte, assim. E aí eu fui a uma reunião com muita gente que qualquer coisa que estivesse sendo dita lá, do meu ponto de vista, não batia com nada que eu acreditava. Assim, muito não o meu lugar, né? E eram até pessoas muito legais, mas é muito não a minha forma, muito não a minha forma de me expressar, não sei o quê. E aquilo foi me dando uma angústia, porque essa coisa de gostar das pessoas e gostar de ter sido convidada e tal, mas o ambiente não te representar de maneira nenhuma. Isso foi me dando uma raiva, um negócio de, ai, cara, mas eu sentia como raiva, eu não sentia como um ímpeto maravilhoso, vou escrever para as massas, não. Eu sentia como raiva. Não é possível, cara, não é possível. Como é que eu resolvo isso? Eu preciso ter uma voz mais clara, eu preciso saber em que lugares que eu vou, não sei o quê. E não era uma raiva das pessoas, era uma raiva mais, assim, do tipo de situação que eu me metia. Foi dessa raiva que começou a sair o romance. E, tipo, se eu tenho que ter voz, eu vou ter voz. Um tempo. Mas assim, eu não vou mentir pra vocês, assim, por muito tempo, todas as coisas que eu fiz na vida e que depois as pessoas apontavam e diziam assim, gente, que brilhante, eu fiz na base da raiva, sorrindo, sempre assim, mas morrendo de raiva, morrendo de raiva. Eu me lembro, uma das histórias, das melhores histórias que eu tenho dessa, assim, uma pessoa disse que eu não seria capaz de entrar numa escola e conseguir não sei quantas assinaturas para um abaixo-assinado que a gente estava fazendo. Era uma escola do lado da minha... Não, era qualquer escola, assim. Ah, duvido de você entrar numa escola. E eu acho legal falar disso, porque isso também é muito Marte, né? No lado desequilibrado. E você fala, duvido você entrar numa escola e pegar não sei quantas assinaturas para abaixo-assinado. Isso é impossível no final de semana. Menina, tá aí a chave de compreensão. Toda vez que eu ouço a palavra impossível, eu vou lá e faço. Toda vez. Toda vez, toda vez. E assim, claro que tem coisas que estão realmente fora do cotidiano, né? Assim, fora das possibilidades cotidianas, que ainda não são possíveis. Eu não gosto nem de falar essa palavra impossível.
Mas tem coisas que não dá para fazer. Cara, eu vou me dedicar a construir um projeto que em 10 anos vai tornar aquilo possível. Porque o meu gancho é esse, assim, não pode. Como assim? E me dá muita raiva. Lógico que isso está relacionado a várias questões de como eu fui criada, da minha família, não sei o que todo mundo tem. Mas o que eu acho interessante de falar da raiva raiva e inveja. A inveja também entra um pouco aí, mas não é muito o tema, acho que a Não, gente está mas eu vendo aqui acho que hoje. raiva mobiliza, inveja não sei. Mas então, pois é, mas aí que tá. Depois de um tempo, depois de ficar muito cansada de fazer tudo isso na base do combustível, sabe? Da queima, eu sentia mesmo uma queima de gasolina dentro do meu peito. E era daí que as coisas começavam, né? É muito dolorosa essa sensação, mas ao mesmo tempo é um barato, é uma droga. E você começa assim, eu vou fazer mesmo! E aí vai com tudo aquilo que você estava falando antes, mas no meu caso era raiva, me consumia, que é uma sensação muito física, né? Depois de um tempo que eu comecei, né? Hoje eu tenho 40 anos, e aí acho que dos 35 para cá, ou menos até, eu comecei a pensar, poxa, não, né? Não é agradável isso, né? Que coisa. Porque uma coisa que eu acho que é importante dizer, assim, pelo menos no meu processo, é que aqui a gente está falando do ímpeto, do começo. Para mim, pelo menos, o mais difícil é começar. Mas depois que você começa, como você já falou também, Cláudia, entra num espaço meio de fluxo, porque eu gosto de escrever. O problema é vencer todas as resistências iniciais, é dar o primeiro passo. Mas mesmo que esse primeiro passo, para mim, pelo menos, seja meio na base da raiva, na base de qualquer coisa, sempre chega uma hora em que eu volto para um lugar de conforto depois, sabe? Não fica. A questão que a gente está discutindo assim é o start do motor, né? E aí, Mas eu... pensando sobre, Tá, termina aí sobre depois. não querer me sentir mais dessa forma, ou querer pensar mais sobre de onde estava saindo, como é que as coisas começavam, etc. Eu comecei a criar uma imagem de raiva na minha cabeça, pelo menos uma forma de abordar a raiva, assim como abordar as resistências, né? Completamente diferente. Eu comecei a ver, por exemplo, que toda vez que eu tô com raiva de alguma coisa, é, isso geralmente significa, no meu caso, acho que isso também pode ser bem particular, que eu tô vendo alguma injustiça, né? Algum tipo de injustiça. Isso me dá muita raiva. E no caso da injustiça da reunião, por exemplo, era a injustiça de não ter uma voz ali, ou de não me sentir, né, contemplada ali. Por que não temos mais lugares desse tipo? E aí, eu descobri também que toda vez que o registro de injustiça está muito forte para mim, essa coisa da injustiça misturada com raiva, e isso significa que de alguma forma eu estou sendo injusta comigo, né? Então eu descobri esse processo aí de espelho quando eu estava tentando lidar com a raiva. Então, uma das coisas que eu vi foi que se eu consigo entender qual é a injustiça que está por trás da raiva, né? Ou qual é, isso muito no meu caso, tá? Eu consigo entender qual é a injustiça que está por trás da raiva e eu consigo ver de que maneiras eu estou permitindo que aquela injustiça permaneça na minha vida, a raiva se transforma num motor. E é um dos motores mais poderosos que eu tenho. Elas meio que se transmutam em outra coisa. Por quê? Aí, claro, toda vez que você fala, toda injustiça que eu estou sentindo é uma injustiça que eu estou fazendo em relação a mim mesma, sempre vem a questão social do tipo, tá bom, então não existe injustiça real lá fora, não existe, sabe? Não existem questões reais lá fora, será que tudo é dentro de mim? Só que tem uma coisa, eu, por exemplo, sou uma pessoa gorda, então eu sofro gordofobia desde cedo, não sei o que e tal. A gordofobia existe? Existe. Claro que existe. Claro que existe. Só que tem uma coisa, o que eu tô falando aqui eu sofri essa injustiça e eu sou ativista nesse lugar, e isso me faz muito bem. Eu não me sinto mal sendo ativista contra a gordofobia. Eu me sinto mal quando essa injustiça que eu vejo no mundo acaba aparecendo como eu acabo que deixando restos dela dentro de mim mesma. Isso é o que de fato me faz sentir raiva e me Então, faz mas sentir tem mal. uma coisa aí que tem às vezes um julgamento, né, do sentimentos que não que nobres e sentimentos não nobres. Sim. Ou emoções, acho que não são sentimentos, são emoções, né? Emoções nobres e não tão nobres. Então eu tenho que escrever a partir de uma emoção nobre. E não existe isso, gente. Ah, Né? A gente escreve, assim, é muito mais a partir desses incômodos, né? Eu sempre uso uma imagem da ostra, da pérola, né?
que é isso, a ostra, a pérola sai sendo um incômodo da ostra. A ostra tem que ficar burilando aquilo, mexendo com aquele negócio ali, que é um grão de areia. Não é gostoso, né? Então, muitas vezes o ponto de partida não é assim, nossa, porque também tem esse mito, né? A inspiração que vem, eu fico pleno e aí sai de mim uma... Não, às vezes é raiva, às vezes você tá puto, às vezes é uma emoção que tá ali te corroendo, você tem que pôr pra fora. Às vezes é uma bosta que sai a partir desse lugar, né? Às vezes a gente tá assim, aí se escreve um negócio e fala assim, bom, ok, tirei de mim, que bom, tipo um vômito, né? Você não serve um vômito no almoço, no jantar, você fala, que bom, saiu de mim, tava me fazendo mal, joga no lixo. Então tem coisa que eu faço que é assim, eu olho e falo assim, legal, que bom que eu pus pra fora, lixo. E tem coisa que não, que vem de um motor desse, de repente quando você vê, você fala assim, nossa, gente, que legal que saiu daqui. E se eu tô ali num estado pleno de inspiração, e às vezes não sai, às vezes eu não quero nem escrever, eu quero ficar ali curtindo meu estado pleno, e, sei lá, quero namorar, quero beijar as pessoas, não quero sentar para escrever, entendeu? Então... Mas eu só É... para dizer alguma coisa em relação a isso, eu não acho que a raiva seja um sentimento negativo, nem nada disso. Eu só acho que tem uma diferença entre assim, você chegar e assim como eu coloco, eu vou ser idiota, sou burra, não sei o que, porque eu tô lidando com uma resistência e aquilo não me faz nada, não faz nada dentro de mim. Tem uma diferença entre, nossa, eu tô sentindo uma raiva absurda, vou jogar isso no papel, que é ótimo, né? E usar a raiva como motor. Sim. Usar a raiva para colocar a atividade em andamento. Eu estou dizendo isso de experiência própria porque eu fiz isso a vida inteira. E, assim, isso não é um dos motores mais estáveis, ou um dos motores mais... Entende? Uhum. Então, para mim, a grande descoberta foi... Eu já fazia isso de, tô com raiva, jogo aqui, poxa, aliviei, que ótimo, ainda fiz uma obra de arte. Lindo. Mas eu acho que quando você pensa em termos de primeiros passos, por exemplo, nunca escrevi nenhum romance. E isso é muito comum. Muita gente dá o primeiro passo assim, nunca escrevi nenhum romance, nunca fiz nada, tô aqui há um tempão querendo fazer. E aí eu viro e falo, e começo a lembrar de todas as pessoas que disseram que eu não conseguiria, reais ou inventadas, tem muitos fantasmas, a gente não lembra mais, etc. É uma confusão. E aí digo, eu vou mostrar para eles. Uhum. Isso é um lugar que te dá o primeiro passo, mas para mim, pelo menos, é um lugar muito complicado de primeiro passo. Eu vi há pouco tempo uma apresentação de uma mulher que conseguiu chegar a primeiro lugar, ou a lista, não sei se primeiro lugar, a lista dos best-sellers do New York Times, né? E aí perguntaram para ela qual foi a estratégia, ela até explica a estratégia toda, ela teve um trabalhão muito diretamente, mas perguntaram qual foi a estratégia, eu resumo em uma frase. Eu vou mostrar para eles. Porque ela tinha tentado ser publicada várias vezes e ela resolveu não só ser publicada, mas mostrar para as outras pessoas que, publicada independentemente, ela ia chegar à lista do New York Times e conseguiu. Levou 3 anos. E aí, às vezes, eu fico pensando assim, olha, Nossa, tudo foi bem. rápido ainda, né? Porque 3 anos. Bom, não, mas ela tinha dinheiro também para investir. Nos Estados Unidos é um pouco diferente, tal. Mais fácil de distribuir. Mas ela estava com o livro num processo de 8 anos. O que eu fico pensando é assim, nossa, que legal. Também não quero julgar isso. Mas, para mim, esse tipo de motor nunca funcionou muito. Porque, às vezes, é isso. Você entra, a partir de qualquer motor, num estágio, depois você começa a se sentir bem. Você começa a entrar no fluxo, né? Se É, a o seu questão... motor inicial já vem de um lugar de vingança e de uou, não é só jogar uma raiva no papel. Pode influenciar todo o seu planejamento. E depois de 10 anos, você olha e fala assim, vem cá. Oi? Então, mas Tipo... é o que eu estava falando do sacrifício, né? O que você associa ao seu processo criativo vai ficar colado nele. Então, se eu, para eu escrever, eu preciso entrar neste lugar do né? Você falou da raiva, para mim o que me massacra é o sacrifício, né? minha raiva. Então, é isso. Chega uma hora que você fala assim, cara, não quero fazer, não quero sentir isso a vida inteira, né? Uma coisa é eu estar ali escrevendo uma coisa, eu dou passagem para essa emoção, porque o personagem também precisa, né? Não sei, às vezes é a personagem que precisa, não é nem eu que estou sentindo aquilo, a personagem precisa e aí eu canalizo aquilo, dou passagem, né? Mas a questão é o que isso acaba gerando. Então, aí vem também uma questão de uma sabedoria, né? De você... Aí, de novo, o que é sustentável?
Então, do mesmo jeito que você fala assim, é sustentável eu acordar às 3 da manhã para escrever? Não, vou ficar um bagaço. Eu não consigo fazer isso todo dia. Eu posso conseguir fazer isso num dia que me deu inspiração, insônia, seja lá o que for. Eu não quero acordar às 3 da manhã, não posso acordar às 3 da manhã. Então, você fala assim, não, mas só assim que eu vou escrever. Né? A não ser que eu esteja numa pesquisa que chama 3 da manhã, que é o que vai sair de entendeu? Aí eu organizo para isso. Que hora que eu vou dormir, então, para compensar o sono que eu estou perdendo na madrugada. Né? Mas, assim, se não é isso, se a longo prazo é assim, eu só escrevo se for assim, é sustentável? Né? Entender também, o meu motor é sustentável? Uma coisa que eu vi, que para mim foi muito importante. Aí, é muito legal a gente estar falando de coisas pessoais, para não cair naquele abismo de começar a generalizar, né? Aqui. Então, eu estou aqui fazendo aqui uma parte, acho legal quando você fala assim da sua raiva. E porque é isso, a gente está compartilhando o nosso processo, né? E a ideia daqui não é falar assim, olha, gente, qual é o motor ideal? Não existe isso. Eu acho que é tudo um processo de autodescoberta mesmo. De repente, um negócio que não funciona para você, funciona para outra pessoa, né? Então, assim, para mim, uma coisa que eu percebi muito recentemente, que eu tenho um sentimento de adição, né? Isso daí tem a ver com o dragão lá na frente, que a gente vai falar. Mas eu sou uma pessoa muito adicta a muitas coisas. Coisas muito mais inocentes do que a maioria imagina, mas eu tenho uma adesão muito forte, eu tenho um componente venusiano muito grande. Então, assim, se eu estou trabalhando num projeto criativo, tem toda uma inércia para começar, né? Tem uma coisa também da amorosidade, por mais que seja legal, mas depois que eu começo, eu tenho uma dificuldade tremenda de desconectar, tremenda, assim. Eu fico, assim, abduzida. E eu não sou uma pessoa sozinha no mundo, né? Tem outras pessoas ao meu redor, tem outras atividades ao meu redor. E aí, eu estou recentemente entendendo que isso também não é sustentável. Isso que é até romantizado, idealizado, né? Você quer coisa melhor do que uma pessoa que está tão imbuído ali do processo que eu fico tranquilamente 10 horas escrevendo. Quando eu estou mesmo conectado, já fiquei 12, 14 horas escrevendo, sem parar, sem precisar comer. E, gente, é uma delícia, não é que é um sacrifício, é muito bom. É maravilhoso. Porque dá a sensação de você estar assim, vivendo de luz e criação, entendeu? E é muito difícil para mim, quando eu estou sentindo isso, parar. Porque faz assim, meu, você pediu pela bênção do universo, aquilo veio, depois você vai falar assim, agora peraí, dá licença que eu vou cumprir ali com o meu, né? É quase uma afronta. Mas isso não é sustentável. Na minha vida não é. Pode ser que em outras vidas seja, né? Na minha vida não é. Então eu percebi que chegou uma hora, na hora que eu tô ali bebendo da fonte infinita, é uma delícia, mas depois isso gera problema, gera desproporção, né? Então, num processo, legal, tô escrevendo um texto. Um dia, legal. Agora tô escrevendo uma trilogia. Como é que eu vou sustentar isso, né? Estou escrevendo, não dá na minha vida para sustentar isso dentro do meu estilo de vida. Então, eu comecei a olhar e falei assim, peraí, gente, isso não é sustentável. Esse motor não é sustentável. Mas também não vou negar a existência dele, ele está aí. É uma delícia quando vem. Como é que eu faço? Né? E aí tem coisa que eu não tenho resposta. Eu só jogo a pergunta para o universo da consciência. Eu falo assim, gente, como é que eu faço? Me ajuda aí, eu preciso resolver. E aí entra uma questão também que tem a ver com Marte, né? Que é, eu vou fazer com que esses aspectos da minha vida briguem, ficam lá, né? A mãe, que eu tenho 3 filhos, a mãe brigando com a escritora, que está brigando com a namorada, que está brigando com não sei quem, que está brigando com aquela que tem que pagar as contas, e aquele livro não sei se vai conseguir pagar a conta, né? Então, esse não é um projeto para pagar a conta imediatamente, porque não, né? Eu estou investindo, inclusive, estou botando dinheiro, não sei se isso vai trazer retorno, mas eu preciso fazer isso. E como é que eu faço para coordenar essa galera toda dentro de mim e a galera toda fora de mim também? Então, quer dizer, se eu não consigo achar uma forma integrada e cooperativa para isso, aí vem a questão da guerra, entra em choque, né? E aí começa a separar, eu viro um monte de bando dentro de mim. Aí a artista fica lá felizona, mas o resto fica contrariado, aí gera o contrário depois. Né? Depois a artista fica lá num canto exilada, porque assim, agora fica aí, porque se você chegar aqui, você vai tomar todo o espaço de todo mundo. Isso para mim é um problemão, né? Para algumas pessoas pode não ser. Como eu já vivi fase da minha vida em que não era, né? Mas dentro das minhas escolhas de vida, então assim, eu só vou poder ser uma artista, uma escritora, se eu estiver só vivendo disso, vivendo para isso, não vivendo para isso, né? E aí a gente vai para aquelas imagens, no campo da escrita, então é pior ainda, né?
aquelas imagens do idealizadas de alguém que está ali e fica dias a fio sem tomar banho, né? Ou então aquela coisa assim, não, eu vivo para minha arte e eu só faço. Na verdade, eu vivo para minha arte. Quando a gente integra todo mundo, e isso é uma coisa muito recente, sabe? Eu estou fazendo isso assim, acho que nessa quarentena eu estou conseguindo, sinceramente, fazer na prática, né? Não na ideologia. Eu percebi isso antes. Eu percebi o quanto que às vezes eu demorava para começar um projeto porque eu tinha medo dessa desestruturação toda que isso ia gerar. Porque uma coisa ia começar a brigar com a outra, necessariamente. Né? Aí um dia eu falei assim, será que tem que ser assim? Sabe essa pergunta? Assim, será que tem que ser assim mesmo? Será que não dá para integrar? Galera, vamos tentar integrar? Vamos tentar distribuir aqui. Claro que não vai dar para estar um número de horas perfeito para todo mundo, mas assim, vamos tentar fazer uma compensação, tá? Se um dia eu passei da conta aqui, eu dou um pouquinho aqui. E até que tá rolando. E aí, sabe o que acontece? Eu tô meio maravilhada com isso. Porque coisas que eu não teria tempo para fazer, que eu achava que não estão aparecendo. Porque o que aconteceu? Como eu sofria muito com isso, né? Por mais que fosse legal na hora que eu tivesse ali imbuído, mas depois a consequência disso me tomava tanta energia que eu demorava para conseguir me dedicar. E até tinha umas coisas que eu falava assim, nossa, eu quero muito fazer, mas não sei, será que eu vou dar conta? E dar conta energeticamente falando. E aí, quando eu falei, galera, vamos integrar, ninguém vai brigar com ninguém, vamos buscar uma conciliação aí começou a aparecer um monte de coisa, muito legal, de projetos que vieram, e eu vou respirando e eu vou assim, olha, vamos lá. E aí eu tô conseguindo realizar isso com menos tempo também. Porque eu falei assim, ó, por hoje deu, eu vou atender outras coisas, mas eu continuo com aquilo. Só que eu não continuo com aquilo apartado das outras coisas. Vai rolando uma integração. E a energia que era dissipada, gerando contradição, volta para o sistema, fica no sistema. E isso vai gerando outras inspirações. Assim. Só que é um equilíbrio delicadíssimo. Não é uma coisa assim, pronto, achei o platô. Não existe isso. Né? É um equilíbrio constante, uma negociação constante. Mas assim, só de perceber que isso é possível, né, que essa força marciana de realização ela não precisa estar brigando, ela pode estar se integrando, né, que é uma coisa, é um conceito que quando se pensa em Marte, né, tem esse preconceito que é o deus da guerra. Pode ser. A gente em desequilíbrio, a gente vai mesmo para a competição, para o territorialismo, fica cada um defendendo. Agora, se dá para juntar, se vira força de coesão, é impressionante o que sai daí também, né? Então, o ajuste que eu tenho feito é esse, sabe? Porque me doía muito isso. Me doía muito. Eu ficava me obrigando a ter que escolher entre coisas que para mim são importantes. Essa coisa que você está falando da integração é uma coisa que eu tento praticar também. Eu ainda tenho uma queda muito grande mais para o trabalho do que... Minha grande dificuldade é que eu sou totalmente viciada em trabalho, né? E num sentido muito concreto, muito... no sentido de que eu posso transformar coisas que não são trabalho, que não são emprego, em trabalho, muito facilmente, né? Eu posso entrar naquele lugar em que a família vira mais uma coisa para fazer, o cachorro vira mais uma coisa para fazer, o gato, o banho, e tudo tem uma ordem, tem um certo virginianismo aí, que é minha lua, né? Como eu lido com as emoções, colocando ordem. Então, assim, e aí eu tenho procurado encontrar esse equilíbrio também entre as diferentes áreas, mas o que geralmente acontece, como eu sou viciada em trabalho, é que eu nunca estou trabalhando em uma coisa. Sei que você também não, a maioria das pessoas também não, mas eu geralmente estou trabalhando em 4, 5 coisas gigantes ao mesmo tempo e inventando outras enquanto eu estou... É isso que a gente está fazendo assim. Aqui. Então, tipo, por exemplo, mas assim... Mas eu acho que isso tudo que você está falando toca num ponto muito importante de Marte também, que a gente estava conversando antes, que é a questão dos limites, né? Todo esse processo passa por uma intensa negociação de limites. Então, você negocia os limites das diferentes personas, diferentes Cláudias dentro de você,
você negocia os limites. E é muito importante entender limite como alguma espécie de fronteira que dentro de tudo isso que de repente a gente está sugerindo aqui, eu falando da nossa experiência, permite que você ainda se veja íntegro como pessoa dentro daquelas fronteiras, enquanto se relaciona com o que está do lado de fora. Então, quando a gente fala assim, o motor que vai dar o start, precisa ser um motor que funcione para você, o horário precisa ser um horário que funcione para você. Às vezes, com toda a informação que existe sobre escrita e toda a informação que existe sobre como ser artista, ser humano, você perde esse mínimo limite, que é o limite de o que funciona para mim, né? E aí, à medida que... E isso para mim é muito difícil, né? Muito difícil. Eu também tenho essa compulsão muito jogada para o trabalho, né? Que você falou, eu sou uma pessoa compulsiva. Eu sou super compulsiva e compulsiva... entendo exatamente o que é essa experiência que muita gente chama de fluxo, né? Que é tipo, o Incompletos, eu fui para um motel, eu me registrei num motel sozinha. E eu fiquei 72 horas lá, pra você ter uma ideia. E tipo, eu não tinha dinheiro para ficar pedindo coisa no motel, então eu tive pedido 2 coisas quando a fome não estava mais possível. Então, eu sei exatamente o que é isso, mas eu também estou buscando um equilíbrio, uma integração, porque muitas vezes isso me soa, quando eu me consulto, me soa como mais um tipo de autossabotagem. Mais uma coisa, cara, uma coisa importante para pensar, além de tudo que você coloca energia cresce, se o processo não é sustentável, como você falou, é como se você estivesse dizendo para você o tempo todo que não dá para ser o que você quer ser na sua própria vida. Então, é meio que contraproducente. Mas os limites, para mim, essa negociação de limites, para mim, parte também para a própria escrita. Então, uma coisa que eu aprendi fazendo dramaturgia, uma aula, 2 oficinas de dramaturgia na Faculdade de Artes Cênicas, foi a deixar entrar mais nos próprios temas da minha escrita, na minha própria forma como eu organizava a escrita, coisas que eu via no dia a dia. Eu tinha um certo pudor de, por exemplo, eu vi um diálogo, vou usar aquele diálogo. Eu tinha um pudor, falando, não, mas isso é da outra pessoa. Sabe? Eu fui meio... Nossa, eu copio tudo. Total. E muitos anos, assim, tinha que ser uma coisa, eu tinha essa coisa da minha e a coisa da outra pessoa. E mesmo às vezes uma história que eu ouvi interessante, eu nem tenho conhecimento daquela pessoa, eu acho que eu tinha uma preocupação de me apropriar da coisa, que não entendida como minha, e acho que essa preocupação tem várias virtudes se você não deixar que ela, enfim, tome toda a sua inspiração e criatividade. Porque aí você vai pensar em apropriação cultural, você vai ter todo um olhar sensível para a leitura de textos e tal. Só que na prática, é claro, a gente está sempre reinventando uma coisa que já existe em termos de linguagem, está sempre pegando aquele... E essa aula de dramaturgia, ela me ajudou a rever isso. E ela também me ajudou a ver eu já tinha uma noção, já usava isso, mas não tinha elaborado para mim mesmo. Como é que o limite ajuda você a escrever? Então, eu comecei a escrever Pervertidos, que é o meu romance que está saindo agora. Ele é todo baseado em limites. Então, no início de um parágrafo, eu pensava... tá, eu tenho que ter uma frase. Essa frase tem que ser super... Eu sempre abria os capítulos com falas. Essa fala tem que ser super coloquial, tem que ser uma coisa que caiba na boca de qualquer pessoa, que a pessoa veja que aquilo ali não é uma frase, enfim, dentro de um gênero de livro aceitável naquele gênero, tem que ser o mais próximo da realidade possível, né? E tem que ser uma frase que absolutamente não dedica nenhuma sobre o que o capítulo vai falar. Tem que ser uma coisa que a pessoa diz, gente, pra onde é que ela foi agora? Isso era um limite. Eu lembro que uma das frases era, mas aí como é que eu vou viver sem perna? Tem um capítulo que começa assim, mas esse era um jogo interno. Porque eu tenho muito essa coisa de extrapolar, que não deixa de ser um pouco compulsiva. Eu tô lá pensando nos limites, como é que organiza a Sabine editora, a Sabine escritora, a Sabine mãe, a Sabine não sei o quê, e aí eu vejo, hoje eu podia usar isso na minha escrita. Aí começa a virar brincadeira. Tá, então agora vai ser assim. A frase tem que ser assim, assim, assado. Sabe? Eu começo a pensar na coisa dos limites dentro do próprio texto. Eu me lembro que eu tinha limites do tipo, e acabei criando toda uma outra linguagem por causa disso. Eu queria que as pessoas se sentissem dentro da memória de outras pessoas. Eu sei que já tem muita gente que fez isso, né, que trabalhou com esse conceito de memória, mas eu queria que esse conceito de memória, no meu caso, fosse altamente cênico.
e fosse altamente representativo de mim, como a minha memória funciona, como eu a sinto dentro de mim, né? Cênico e cinematográfico. Então, a minha memória, geralmente, é um trechinho de cena, como eu me lembro das coisas, um trechinho de cena, e aí isso vem com sentimento. Não sei se é assim para todo mundo, mas assim, eu lembro de uma coisa, eu não lembro da coisa fluindo. Eu lembro da coisa. Tipo, é uma foto. E ela mais ou menos se mexe e tem um sentimento associado. E aí eu criei um outro limite. O livro vai ter que ser escrito assim, pelo menos a primeira parte. E aí porque também eu sou uma pessoa que fica muito entediada no processo, né? E preciso muito ainda gostar de estar fazendo aquilo e ainda achar que aquilo é interessante para terminar. Então, quando você pega um romance, é uma coisa isso, mas enfim, o tema que eu queria trazer hoje para que é a coisa do ímpeto, do início, etc., para mim, muitas vezes o início é um bom desafio, um bom limite autoimposto. Se eu fico na coisa do shopping center, né? Nossa, vários primeiros passos disponíveis, várias ideias maravilhosas, eu preciso encontrar qual é a correta, é praticamente impossível para mim começar. Se eu levo isso para qual é a correta para mim, melhora um pouco, mas assim, ainda está dentro desse âmbito do que é correto, fica muito mais fácil as resistências entrarem. Mas se eu começar a pensar assim, cara, olha só, meu problema é o seguinte, eu tenho que fazer esse livro ficar interessante, esse primeiro passo ficar interessante para eu querer, né? E aí eu começo a pensar quase que um quebra-cabeças para mim mesmo, que chega a esses detalhes de linguagem. Olha, é isso que eu quero fazer aqui, isso que eu quero fazer lá, é isso que eu quero. Às vezes vem até uma coisa, já fizeram isso. Não, mas eu vou fazer do meu jeito. Tá, tchau. O que eu quero fazer naquele momento, como se eu estivesse brincando de texto. Para mim, isso ajuda muito me intriga e eu vou dormir sonhando com isso. É um dos primeiros passos assim que mais me ajudou. Isso foi de 2018 para cá. Mas isso é muito legal, né? Porque são recursos que deixam a gente plantado no aqui e agora. Os dois pés no que você... Porque é isso, o legal é o desafio de estar fazendo isso aqui. Né? Por mais que você use isso como um truque, né? Um bom truque. Porque é isso, você se conhece o suficiente para saber o que vai te desviar e daí você truca em cima disso. É assim que tem que ser mesmo. A gente tem que ser mais inteligente do que as próprias insistências. Né? Essa instância aqui. Então, o que eu tenho que fazer comigo para o aqui e agora ser bom? É essa a questão. O que me tira daqui agora? Você falou uma outra coisa aí também que é muito séria, né? A coisa do shopping center. Isso vale para tudo. Isso vale para relacionamento afetivo, isso vale para compra do supermercado, literalmente. Isso vale para... Será que a melhor ideia, essa obsessão contemporânea, né? Essa coisa da customização, será que eu estou realmente escolhendo o melhor dentro de todas as ideias, o shopping center das ideias? Será que vou dar o meu tempo, o precioso tempo, para a coisa mais incrível que eu deveria... Eu tenho uma história... Ai, gente, essa história eu preciso contar. Você já conhece? Conta. Mas, às vezes eu tenho uns chamados... Eu não sei se eu contei da história do short. Acho que eu contei no primeiro, né? Na primeira conversa que a gente teve, no dia que eu fui comprar um short. Menina, agora eu não sei. Repete aí. Eu vou contar. Eu fui comprar um short, né? Coisa, pra mim, muito excepcional, porque eu não gosto muito de comprar roupa. Fui lá e comprei um short. Comprei M. E era G. Eu precisava usar G. Falando em gordofobia, Sim. né? Agora eu tô lembrando. Aí eu comprei o short. Eu falei assim, bom, fui lá e troquei. E aí ficou buzinando no meu ouvido que eu tinha que escrever sobre aquilo. E assim, gente, sinceramente, eu vou dar a minha nobreza de palavras para um assunto tão ridículo como uma troca de... Não. Mas ficou, não, vai lá e escreve. Na época eu tinha um blog, eu tenho ainda, né? Na época que todo mundo tinha e todo mundo lia o blog. Eu falei, gente, não vou escrever um texto no blog sobre troca de short, mas ficou buzinando a ideia. Eu falei, tá bom, eu vou te dar 5 minutos. Eu vou escrever 5 minutos sobre isso, o que sair, saiu. Beleza? Beleza. Eu sentei, claro que nos primeiros 5 minutos eu entendi que não eram sobre isso o texto, mas precisou começar daí, né? Quer dizer, do ponto de partida. E aí o nome do texto é Eu Sou o G. Basicamente, por que eu tenho que ficar no M, né? Por que eu tenho que ficar na média? E é engraçado que foi um dos textos mais lidos no blog. E tem a ver com Marte isso, né? Porque uma vez eu já ouvi uma interpretação do que é Marte, que é tornar-se grande. Eu achei tão bonito isso.
É né? muito Que lindo. é a expansão dos seus limites. É quando você vai além do conhecido. Precisa de muita coragem, né? Então, essa coisa da coragem, e a coragem não vem sem medo. Aliás, a coragem nasce a partir do medo, porque só tem coragem quem enfrenta o medo. Senão, assim, se você não tem medo, se você não tem a noção do perigo, que é o que traz o medo, não existe a coragem, existe qualquer coisa menos coragem. Você pode ser até um impetuoso, ou você pode ser um inconsequente, né? Mas se você tem noção do que está te esperando, sente o medo e vai, aí a coragem se desenvolve. E essa questão da coragem como a força do coração, né? Porque também a coragem está muito associada, de novo, à questão do vou destruir, vou enfrentar. Mas você não enfrenta porque você quer enfrentar, você enfrenta porque tem alguma coisa no seu coração dizendo que você tem que ir, né? E aí você vai tremendo, mas vai. Eu tenho um autor que eu adoro, que é o Gustavo Martins Garza. Ele faz uma interpretação linda dos contos, ele chama de Contos Maravilhosos. Chama Una Casa de Palavras, o livro. Infelizmente não está traduzido para o português. E ele faz, Eu acho que eu já li esse livro. nossa, é lindo, assim. Ele faz uma análise É lindo. linda da Chapeuzinho Vermelho, que é essa, ele chama da capinha, né, a chaminha. Ele fala que a capa vermelha é como a chama do conhecimento, alguém que tem essa chama da curiosidade, que quer entender o que é o mundo. E se ela não desobedecesse a mãe, a história não aconteceria, né? E que ela vai. E ele fala desse risco que os contos têm, os contos maravilhosos que te fazem tremblar. Adoro essa palavra em espanhol. Em português é tremer, não é o mesmo efeito de tremblar. E esse tremor, né? Esse tremor que a gente sente quando você está na frente de algo muito grande. Você sabe que é grande, você sabe que aquilo pode te destruir, mas que você precisa ir lá ver o que é, né? Isso para mim é coragem. Né? E às vezes é uma coisa isso, é uma chama, é uma coisa que você fala assim, eu preciso ver isso daí, eu preciso caminhar para esse lugar. Eu estou morrendo de medo, mas eu preciso ir, né? E aí eu lembrei assim, meu primeiro livro que é O Canto da Terra, que é um livro sobre partos, que eu conto a história, não é sobre partos, na verdade, é um livro que eu conto a história dos meus partos, mas é sobre outra coisa. Eu abro, e é uma das únicas coisas biográficas mesmo que eu escrevi, que eu só escrevo ficção. E eu abro com uma história que também é biográfica, mas que não tem nada a ver com parto, que foi uma vez que eu fui no circo, e na época que tinha animais no circo, né? Ainda bem que não tem mais, mas tinha lá o elefante. E aí o apresentador do circo perguntou se quem queria andar em cima do elefante. E eu lembro que eu era muito pequenininha, eu fiquei olhando para aquilo, eu queria muito andar no elefante, mas era assim, queria muito subir no elefante, e eu não tive coragem, porque toda vez que eu ia levantar, parecia que alguma coisa me puxava para a cadeira, né? Porque era andar no elefante, imagina o que era subir naquilo. Então eu fiquei, vou, não vou, vou, não vou. Quando assim, eu decidi, agora eu vou. Eu ia levantar a mão, ele abaixou a mão, ele falou assim, acabou o tempo. E aí as crianças que quiseram ir, né? Eu fiquei lá só assistindo, aquelas crianças andando no elefante. E aí, assim, me deu um negócio tão estranho, né? Que eu falei, gente, era para eu estar ali. Eu tinha que estar ali. E aí eu termino o texto dizendo, e aí ela cresceu e novos elefantes vieram. E eu escrevi esse texto independente desse livro, né? Mas quando eu fui fazer uma montagem de alguns textos além do relato dos partos, na hora veio claro assim, você tem que abrir com isso, porque para mim o parto em casa, né, que eles nasceram em casa, era um elefante, era outro elefante que eu tinha que subir. Eu queria muito fazer aquilo, mas eu falei, gente, como é que vai ser isso, né? Sem anestesia, mas eu sentia que eu tinha que viver aquilo. E é isso, esse grande que espera, né? Essas travessias maravilhosas da vida, e a gente precisa dessas grandes aventuras, né? A gente tem uma vida muito medíocre perto das grandes aventuras, mas ao mesmo tempo não, porque se você pensa, a grande aventura pode ser isso, pode ser a travessia dessa quarentena, sabe? A partir de um outro lugar. Se você se lança uma coisa que você nunca fez, esses atos de coragem, que é assim, eu preciso ser maior do que eu sou, eu preciso ser maior do que o meu medo, eu preciso ser maior do que a minha comodidade, eu preciso ser maior do que isso. Não ser maior do que o outro, né? Porque a questão do espírito bélico está associada a isso. Eu preciso conquistar o que não é meu. E sempre, se eu vou conquistar o que é meu, já é tanto, né? Já é tanta coisa para fazer. E já é tão mais difícil, às vezes, do que ter que conquistar o que é do outro, porque enfrentar os meus medos que é a maior dificuldade. Então, para mim, esse dragão ele está muito associado a isso também, a ir além da fronteira do que eu estou acostumado.
Então, esses desafios também me movem, sabe? Esse querer ser maior, não só por uma ambição, mas assim, porque tem alguma coisa que me chama ali. E aí, de novo, me vem a imagem da Chapeuzinho, né? Entrando na floresta, o lobo tá ali. A floresta é escura, mas eu preciso entrar ali para ver o que tem, né? Então, isso para mim é muito legal, esse ímpeto de seguir e essa força de, assim, mas tem que ser de dentro, né? E esse motor de dentro, quando ele vem, é tão difícil a gente perceber qual é, né? Quando vem, tem que dar voz mesmo. E aí com tudo, né? O Steven Spielberg, ele fala que se você... Eu não sei bem qual é o termo que ele usa, mas tem um vídeo que ficou famoso na internet. E ele fala, tem uma voz... eu não sei se ele chama de voz da intuição do sonho, de, sei lá, da música, não sei. Mas ele fala, tem uma voz que se você ouvir, se você prestar bastante atenção, ela vai falar com você de trás da sua cabeça, assim. Ele explica, tá tentando explicar o processo dele, né? E é muito legal esse vídeo. Depois procura, é bem bacana, é curtinho, tipo, segundos. Ela tem uma voz e tá atrás da sua cabeça. Ela vem assim, meio assim. E aí, quando você ouve essa voz, tudo acontece. E aí, para mim, essa coisa de seguir o ímpeto que o coração fala, assim, eu sou uma pessoa muito cerebral, muito racional. Então, para mim, pensar as coisas em termos de coração, eu sei que o meu corpo está sentindo, mas para mim é muito difícil, assim, colocar a mão no coração ou dar um tempo para mim mesmo e falar assim, nossa, agora meu coração está pedindo isso. Quando a coisa já está mais organizada na minha cabeça, eu meio que acho o alinhamento, tá? É isso. Mas, em geral, eu também preciso de palavras, eu preciso de vozes, eu preciso de coisas que me digam aquilo racionalmente, como se eu já estivesse lendo num livro pronto, entendeu? E o que eu acho interessante, assim, é que, para mim, pelo menos, isso é uma crença muito particular, é como se... É um pouco parecido com o que Elizabeth Gilbert fala. É como se as ideias estivessem por aí em busca de pessoas para trabalharem com elas, né? E você não necessariamente precisa estar pronto para no momento que uma ideia te aborda, né? Muitas ideias que a gente não desenvolve, mas às vezes rola uma conexão você e a ideia. E assim, não me peça para explicar como é que isso funciona, onde estão as ideias, etc. É só como eu experimento a coisa. E no meu caso específico, não é o coração. Assim, depois eu vou achar esse alinhamento, mas primeiro vem uma ideia, é uma emoção muito forte relacionada a uma ideia, né? Mas a emoção vem depois, de eu ter dado chance para a ideia, é uma coisa meio assim. E aí eu gosto muito tem várias pessoas que falam sobre isso e ouvem vozes, que é uma voz calminha, às vezes essa é relacionada à voz da intuição. É uma voz que não é tão forte quanto a voz do ego, é uma voz que não é bélica, é uma voz enfim, às vezes vem de um jeito ou num volume que você jamais esperaria. É uma coisa meio quase de detetive achar, para mim. E eu vejo muitas pessoas explicando assim, né? Detetive, eu tenho que me colocar na situação de achar. E isso está relacionado muito à coisa da lua e de como que você vai lá e, né, começa a pegar essa ideia, mas também está muito relacionado à coisa do motor inicial. Porque se você pretende ser escritor, isso é uma coisa que eu sempre falo, né? E você começou falando isso. Cara, é a sua prática que te define, o que você faz te define, né? Não é o prêmio, não é não sei o quê, não é o dinheiro, não é o que disseram, não sei o que, é o que se define. Mesmo que você consiga, eu imagino, né, milhões de prêmios e livros bancados e distribuição, etc. Se você escrever você vai ficar com um problema interno em relação a isso, né? De repente você, a menos que você queira isso mesmo, se você sou um escritor de um livro, talvez as pessoas tenham um problema com isso. Porque o que te define é a prática, né? Você pode não ter o prêmio, não sei o que, etc. Mas você sabe que você escreve com uma certa constância, escritor. Mas quando você começa a ver as coisas assim como uma rotina, ou melhor, como você falou, com um ritmo, né? Um ritmo próprio, coisas que funcionam para você, etc. Já saber como é que funciona um mecanismo de entrar em contato com essa voz, ou com essa ideia, ou com essa... também é um primeiro passo. Meio que as coisas vão se carregando, assim. Muitas vezes eu não preciso sentar na página em branco. Como eu já tenho confiança no meu próprio processo de contato com as ideias, depois de ter um contato com uma ideia, eu já sei que a página em branco vem. Já é o primeiro passo.
No início, não. No início era tudo muito misterioso, eu não sabia como nada acontecia, então era tudo muito... Mas hoje já tem coisas que eu consigo reconhecer. Tipo, esse é o momento da gravidez, da ideia, que tem alguma coisa para sair aqui. Ah, tá, agora formou e agora vai para o papel. Então, um momento do processo vai carregando o outro, de forma que também o motor que eu preciso já não é mais tão grande. Porque eu meio que já entrei nesse ritmo que você estava falando, né? Eu acho que os começos, como o Frank Herbert dizia, são momentos muito delicados sempre. Né? Começo, ele falava, o começo é um momento muito delicado. E você também falou de delicadeza lidando com as próprias resistências. Porque o começo, ele impacta o processo como um todo. Então, quando você encontra a sua forma de se relacionar com a tal voz que ouve, que dá o norte, e quando você entende que é assim mesmo, tudo bem para você, é assim que funciona, você está confortável com aquele processo, o primeiro passo é quase que mais, para mim, pelo menos, o primeiro passo é quase que mais intuitivo, né? Eu consigo trabalhar às 3 horas da manhã, por exemplo, eu consigo trabalhar, virar à noite, eu consigo fazer várias coisas, mas a rotina em si vai mudando. O ritmo de entrar em contato com a ideia, de abrir a página do computador, de repente ficar pensando sobre aquilo, precisar um tempo na varanda e tal. Esse ritmo, para mim, pelo menos, não é um ritmo de acorde sempre à mesma hora, acorde às 9, não sei o que, aí vai ter tantas horas para isso. Não, ele é um ritmo muito baseado no tempo que eu já tive para conhecer os meus próprios processos. Mas é por isso que eu Então, gosto até, da... Desculpa te até a coisa cortei. da compensação que você falou, Uhum. não, mas era isso mesmo, até a coisa da compensação que você falou de eu fiz tanto pela mãe hoje e agora eu vou fazer pela escritora e vou deixar, esse aqui é um conselho de anciãs, essa compensação também rola em relação ao ritmo, quer dizer, se um dia eu fui dormir 4 horas da manhã porque eu estava muito animada com uma coisa, no dia seguinte é feriado, sabe? Então, feriado, enfim, nem todo mundo tem a flexibilidade de fazer isso, mas eu lembro que mesmo quando eu tinha um emprego que eu trabalhava de 7 da manhã até 11 horas, eu tinha a possibilidade de dizer, esse dia vai ser mais relaxado, porque, sabe? Então, por isso que eu gosto da palavra ritmo e não rotina, porque a rotina pressupõe para mim uma coisa mais estagnada, assim, sabe? Uma coisa que eu criei ali e assim tem que ser. O ritmo, ele tem esse... E assim, primeiro, o que eu tô falando aqui, volto a dizer, é para mim, né? Pode ser que tem gente Sim, sim. que crie de uma forma descompensada, assim, no sentido, não como pejorativo, mas eu vou na adição e eu mesma, eu gosto muito disso. Então, se eu consigo, como já foi o caso, né? De falar, não, essa semana eu não me tranquei num hotel, mas eu me tranquei na casa da minha mãe, né? Falei assim, filhos, beijos, se virem com a avó e eu vou escrever. E é muito bom também poder fazer isso, né? Falar assim, eu estou só por conta disso. Porque tem momentos em que o meu ritmo pede essa exclusividade mesmo. O que eu não posso é passar a vida fazendo isso, se eu quiser. Tem outras coisas também. Mas não quer dizer que no meu ritmo, dentro de um cronograma mais estendido, eu não posso incluir isso. Né? Eu vi um documentário, a J.K. Rowling ficou num hotel. Tudo bem que não era um hotel, era um castelo, né? Quer dizer, era um hotel num castelo. Escreveu o último Harry Potter. Aí eu falei assim, mas por que essa mulher com aquele dinheirama toda fez isso? Aí depois eu entendi, eu falei, lógico, gente. Porque não... Sabe? Não é questão de ter ou não ter o seu espaço de escrita. Eu tenho meu canto de escrever aqui, que é muito gostoso. Mas às vezes você precisa realmente sair tanto do que você é e ir para um lugar tão especialmente só para aquilo, e que talvez aquela história esteja pedindo aquilo. Mas se você consegue se organizar, que maravilha. Né? A questão é assim, se, falando para mim, tá? Se eu consigo me organizar e não se eu vou fazer isso como se não houvesse amanhã e depois ter que voltar e lidar com todas as consequências, né? Que pode tanto ser isso quanto pode ser o que vai acontecer comigo também, é a minha conta corrente. Conta da Light, não tem mais como pagar. Light é Rio de Janeiro, sei lá o que é em São A Paulo. minha conta corrente, que eu falei assim, vambora, vou escrever esse livro, custe o que custar, depois eu me viro com cheque especial, com juros de cartão de crédito. Gente, não recomendo. Não tinha outra opção. Não tinha uma outra opção. Tem alguma coisa fazendo barulho aí, Cláudia? Eu acho que como se fosse um papel, um negócio. É o microfone na roupa aqui. Ah, tá. Então, assim, é isso, sabe? Não tem...
mas depois eu tive que lidar com as consequências, né? Foi o que deu para fazer, e eu senti que tinha que ser feito daquele jeito. Assim, não é um arrependimento, mas é uma constatação que eu falei assim, beleza, para esse processo foi assim, mas eu não quero repetir isso, né? Quero me estruturar melhor. Mas às vezes essas descompensações não são descompensações, elas são polaridades de um ritmo que naquele momento precisa bater naquela polaridade mesmo. Então, não é uma regra. Eu acho que o importante é ter consciência. O problema é quando a É gente só não tem você. consciência sobre esse processo, Eu né? acho que para a consciência precisa ter o limite, precisa ter alguns limites que você vai construindo por experiência também. Se eu não tivesse me trancado no motel, eu não saberia os problemas que eu teria depois, se seria bom, se seria ruim, nem você indo para casa da sua mãe. Quer dizer, não tem como você saber antes de experimentar. Então, a primeira coisa é dê qualquer primeiro passo. Desde que você esteja se sentindo mais ou menos aventureiro, sei lá, né? E nem isso é uma regra, mas é a forma como a gente está expondo as coisas aqui, né? Mas é importante não ter, para mim é muito importante não ter um problema com experimentar diferentes coisas e também pensar que certas condições que tem na minha cabeça que seriam necessárias para que as coisas começassem, ou necessárias para uma história, tudo bem, pode ser que a história esteja pedindo, tudo bem, pode ser que seja realmente necessário. Mas pode ser também que eu esteja inventando para não fazer a história. Uhum. Então, essa coisa do truque que eu estava falando antes, para mim funciona muito assim. Tem várias coisas que eu posso me dar para fazer com que um projeto ande. Por exemplo, ano passado eu fiz 40 anos. Ano passado eu estava trabalhando muito. E eu não consegui comemorar. Eu não fiz nada no dia do meu aniversário. Eu estava com uma campanha para financiamento de livros da minha editora. E há 40 dias, trabalhando muito, né? E depois entrei em várias outras coisas e fiquei muito doente e tal. Foi um pequeno período de inferno astral, pré e pós o aniversário. Tudo bem, estamos aqui em maio. No início de maio, eu falei assim, gente, eu preciso... Não sei por que eu estou sentindo alguma coisa... Tô sentindo que não tá fluindo a escrita, tô sentindo que não estão fluindo os processos, não sei o quê. O que eu preciso fazer? E aí me veio uma ideia que foi, cara, você precisa fazer seu aniversário de 40 anos. E a gente pediu um bolo, né, de uma pessoa que faz aqui do lado, e pediu uns salgadinhos também, enfim. E a gente fez uma festa de 40 anos. Eu, Natasha, minha filha e minha mulher, Amanda. Quer dizer, cara, foi maravilhoso, não preciso nem dizer. E, assim, várias sincronicidades, porque eu comecei a receber presentes, de fato, coisas que eu estava esperando, chegaram de várias pessoas. Mas não precisa nem entrar nesse mérito. A questão é, às vezes, a própria coisa que a gente faz criando uma história que é dar asas à imaginação funciona para nossa própria vida e para nossa própria narrativa. Eu não sei se foi a espiritualidade do universo, seja lá o que for que me mandou isso, mas o que importa é que eu consegui criar uma história de recomeço a partir de uma coisa muito concreta que eu mesmo podia dizer, não, sabe o que está faltando? Sabe o que está faltando? Não é outra mesa, outro lugar, não sei o que, mais dinheiro, não. O que está faltando é eu comemorar meus 40 anos. E às vezes isso funciona, sabe? Tem que lembrar que todas as condições, até as condições que parecem mais drásticas, são histórias que em algum momento alguém contou pra gente. Então, você sempre pode se colocar no lugar. Peraí, eu sou escritora também, eu posso contar outra história que funcione pra mim, né? Esse é o exemplo mais recente, mas eu já fiz isso várias vezes, essa trucagem, assim, peraí. Eu sou escritora, não gostei dessa história, vou escrever outra, né? Eu acho muito importante também a gente pensar, assim, para já ir caminhando para uma finalização, né? O que alimenta essa vontade? Né? O que alimenta esse motor? Porque, como a gente falou lá no primeiro dia, né? Na primeira conversa, a gente não está escrevendo só quando a gente está sentado escrevendo. Tem um universo de copresenças aí, que são essas coisas que a gente pensa quando a gente está... Né? Tudo que a gente pesquisa, tudo que a gente se alimenta, isso fica pendurado, né, aqui, e fica influenciando. Então, uma coisa também que o que alimenta essa fogueira? Porque mesmo que eu tenha esse ímpeto inicial, chega uma hora que eu preciso continuar alimentando, né? Tem aquele, vou começar, e de repente tem aquele momento de, é o hiato,
Isso é uma lei universal, né? Você tem ali dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, depois começa de novo. Não tem uma notinha, tem um hiato entre uma nota e outra. Não tem um sustenido ali que segue o fluxo. Tem alguns pequenos abismos nessa escala. Então, como é que eu faço quando a energia cai? Qual é o choque adicional que faz a coisa seguir? Né? Então, assim, o que eu vou acumulando também é tipo uma poupancinha de energia, porque nessa hora eu vou precisar de alguma coisa externa. Às vezes é o externo mesmo, e às vezes é algo do processo que eu já vou alimentando, que naquela hora eu falo, opa, reserva, e aqui ajuda a continuar na constância. E assim, de novo, saber por que eu estou fazendo. Porque é muito fácil a gente começar uma coisa sem estar conectado com a cenourinha. Mas aquilo não tem continuidade. Então, se o meu estímulo é a cenourinha, vai ficar muito claro na primeira resistência, porque já não ultrapassa. Ou, às vezes não tem uma resistência, às vezes é simplesmente a força inicial que se for. Às vezes não tem nem nada na sua frente, você só não tem mais força. Ó o microfone. Você não tem força para continuar, né? Então, se esse motor vem de dentro, se vem sendo alimentado também, eu acho que, enfim, aqui já é uma conversa que acho que a gente pode, né, ainda seguir para muitos rumos, mas eu acho que é melhor a gente ir caminhando para a finalização. Lembrando que na próxima conversa a gente vai continuar falando do dragão do ímpeto, só que aí aplicado às narrativas. Então, a gente vai falar de narrativas que trazem esse tema, que trazem essas dificuldades também, os desequilíbrios relacionados a esse dragão, né? Todas essas questões de inflexibilidade, de guerra também, de intolerância, então, e também as virtudes, né? E vamos falar de personagem, de narrativa, então a segunda conversa do dragão é sempre voltada para as narrativas. Então é isso. Quem quiser curte os canais todos aí e a gente vai continuar conversando. Quem quiser acompanhar, recomendar, compartilhar. Né, Sabine? Quer complementar alguma coisa? Não, acho que a gente está bem, gente. Eu acho que pode ser bacana dizer que se você está pensando em começar alguma coisa, comece. A matéria, da corpo, né? É isso. Beijo, gente. Tchau, Sabes. Até a próxima. Beijo. Tchau.